Ora, boa noite, caros seguidores do futebol aqui no Futebol Online. Esta noite é noite da Liga Europa, exclusivamente dedicada a esta primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Vou ter comigo o Bruno Lopes e o Marco Basso, membros do painel residente, e o Mister Francisco Matias, treinador do Ponto Rolense. Serão os três convidados desta noite que me vão ajudar a dissecar aqui, principalmente os jogos de Braga e Benfica, e depois uma passagem muito por alto pelos restantes 14 jogos. E sem demoras, avanço já com os resultados desta noite. Uma noite de Liga Europa, uma noite goleadora. Eu recordo que em 16 jogos marcaram 59 golos, uma média de 3.6 por jogo, peço desculpa, 3.6 golos por jogo, e onde dos 16 só um jogo não teve golos, que foi precisamente o Slavia de Praga 0, Leicester City 0. De resto, houve golos em todo lado, 59 golos em 16 jogos. E os resultados desta noite foram Dinamo de Kiev 1, Bruges 1, este jogo começou às 3 da tarde, depois Braga 0, Roma 2, Estrela Vermelha 2, AC Milan 2, Krasnodar 2, Dinamo Zagreb 3, Olympiacos 4, PSV Eindhoven 2, Real Sociedade 0, Manchester United 4, Slavia de Praga 0, Leicester City 0, Wolfsberger da Áustria 1, Tottenham 4, Young Boys 4, Bayer Leverkusen 3, Antuérpia 3, Glasgow Rangers 4, Benfica 1, Arsenal 1, Granada 2, Nápoles 0, Lille 1, Ajax 2, Maccabi Tel Aviv 0, Shakhtar Donetsk 2, Molde 3, Hoffenheim 3, Casino Salzburgo 0, Villarreal 2. Foram os resultados desta noite e eu sem mais demoras, começo já pelo Mister Francisco Matias. Mister, começando pelo primeiro jogo português esta tarde, o Sporting Clube Braga, que perde na Pedreira por 2-0 frente a uma Roma. A Roma é essa que acabou por, digamos, confirmar, quizás, algum favoritismo que trazia para este jogo na Pedreira, e também entra a ganhar muito cedo, com um golo logo de início, o que mandou também um pouco abaixo a estratégia que Carlos Carvalhal trazia para o jogo. Depois, na segunda parte, vê-se reduzida a 10 por expulsão do Jogai, ou seja, foram uma série de contratempos que levaram com que o Braga acabe por perder este jogo, com golos sofridos de Dzeko logo aos 5 minutos de jogo e depois quase a acabar por Borja Maioral aos 87. Mister, a sua análise deste Braga 0, Roma 2? Olha, antes de mais, é um prazer voltar aqui, estar com o Hugo, e é um prazer enorme estar aqui com o Bruno e estar com o Marco novamente, para podermos falar de futebol. Em relação ao jogo do Braga, um jogo muito difícil para o Sporting Braga.
teve muita dificuldade em encaixar no jogo do Roma. A Roma apareceu, ao contrário do que isto toda a gente esperava o Roma em 3-4-3, mas o Roma apareceu em 3-4-2-1, ou seja, com o deck fixado entre os centrais, com o Mkhitaryan a fazer movimentos interiores, a dar-se a marcação ao esgaio, pode trazer e projetar o ala do lado esquerdo. O Pedro. E o Braga teve muita dificuldade no momento da transição defensiva, aquele lado esquerdo do ataque da Roma e o lado direito da defesa do Braga, sofreu imenso na primeira parte e o Braga até correu o risco de chegar ao intervalo com o resultado mais dilatado. Porque o Braga, o esgaio foi sempre posto na dúvida se tinha que fechar por dentro, se tinha que esperar com o ala, e o Braga, sabendo que a Roma jogava com o bloco subido, tentou, e penso que o Carlos Carvalhal tentou e pensou bem, mas chegou uma altura que tentou vezes demais, que era o Fran Sérgio saltar sempre para tentar entrar nas costas da linha defensiva da Roma, para tentar fazer um futebol mais direto. E o Braga teve muita dificuldade, e quando batia, apanhava a defesa da Roma de frente para o jogo, e depois eles eram muito rápidos a sair, com os movimentos interiores do Mkhitaryan e do ala do lado contrário. O Pedro, o espanhol Pedro. Criou muitos problemas. Eu penso que o Braga nunca conseguiu, principalmente no momento da perda da bola, e depois foi-se começando a tornar desconfortável no jogo. E eu penso que uma das coisas que o Braga podia ter tentado, mas isto às vezes não dá, e eventualmente o Al-Musrati fixar mais a posição 6 ali com o médio direito, fechando mais pelo lado direito, esperando para os movimentos interiores do Mkhitaryan, provocando o duelo do ala com o esgaio, e o próprio Fran Sérgio baixando para a linha do Al-Musrati para tentar pegar no jogo, porque aí iria obrigar com certeza de duas uma, ou saltar o médio da Roma para ir pescar o Fran Sérgio, e depois o Gaetan, com os movimentos interiores que o Ricardo Horta podia fazer, podia criar numa primeira fase de construção o Fran Sérgio para organizar, e numa segunda fase de construção o Ricardo Horta com o Gaetan a criar superioridade no outro médio da Roma, para depois eles, com a qualidade que têm, poder explorar a largura que seria dada por Esgaio e por Galeno. Ao nunca conseguir fazer isso, o Braga começou-se a tornar previsível e começou a ser apanhado em contrapé muita vez. O que fez com que o próprio Esgaio se sentisse muito desconfortável no jogo, e o Roma conseguiu duas coisas: explorar o lado direito da equipa do Braga e, ao mesmo tempo com isso, anular um ponto forte do Braga, que são a profundidade que o Esgaio dá permanentemente. Exatamente. Aliás, se repararmos, o Braga em inferioridade numérica, quando faz uma linha de 5, em que um dos centrais praticamente esperava pelos movimentos do homem que vinha da linha, tirando o lance do segundo gol, que é o Mkhitaryan, que tem uma qualidade acima da média, o Braga acabou por permitir menos perigo. Claro, faltava depois era alguém na frente, faltava o homem para criar desequilíbrio. Mas eu penso que aqui a Roma preparou bem, e a Roma teve alguns revés, porque teve sempre que mexer no setor defensivo com as lesões, mas eu acho que aqui a ideia era boa, mas acho que foi aqui, nesta nuance tática, que o Braga teve muita dificuldade e nunca conseguiu projetar aquilo que é forte, que é o jogo interior, e a ideia do Gaio também, porque é um jogador que tem uma qualidade acima da média, mas depois nunca conseguiu projetar a largura com o Gaio e com o Galeno, na minha opinião, por estes motivos que aqui acabámos de dizer. Portanto, o Braga sentiu muita dificuldade. Foi pena o segundo gol, porque mesmo com 1-0 era difícil, mas é diferente 2-0. 2-0 eu penso que no futebol nada é impossível, e o Braga já provou que tem muita qualidade, mas acho que o segundo gol matou o jogo, e principalmente a primeira parte foi a fase decisiva do jogo, e a prova disso é que o Esgaio, coincidência ou não, acabou por ser expulso, acabou por ficar perturbado com o jogo, defensivamente não sabia bem que espaço é que tinha que ocupar, e depois isso acabou por condicioná-lo em termos ofensivos, e o Braga está tão formatado para os movimentos interiores do homem da direita, seja o Fran Sérgio às vezes, seja o Ricardo Horta a fazer movimentos interiores para ganhar superioridade e com a profundidade do Esgaio, ao não acontecer, a equipa do Braga perdeu identidade e revelou muita dificuldade, para além do mérito da equipa da Roma, que tem uma qualidade que todos nós sabemos. Não é? Marco, já vamos voltar ao Mr. Francisco Matias. Marco, na tua opinião, acabou por ser também, e seguindo as palavras do Mr. Francisco Matias, uma vitória tática de Paulo Fonseca sobre Carvalhal, ao aniquilar, digamos assim, o lado direito do Braga, tanto ofensivamente, como desorientando o Esgaio também na sua zona defensiva, porque lá está, o Esgaio nunca sabia bem se sabia defender por dentro, sabia defender por fora, e acaba até
lá está, por acabar por ver 2 amarelos e ir para a rua. E o segundo é precisamente isso, é o Jogaio a fechar dentro e o jogador da Roma a fugir para fora e ele trava, ou seja, é surpreendido e acaba por travar e leva o segundo amarelo. É uma vitória tática de Paulo Fonseca sobre Carvalhal. Boa noite, Hugo. Boa noite, Bruno. Boa noite ao Mr. Chico. É mais uma vez um prazer enorme estar a falar com ele. Hugo, acho que aquilo que o Mr. Chico acabou de falar é uma... Se calhar muitos ditos profissionais da televisão deviam ter ouvido esta breve análise ao jogo. Eu só ia acrescentar aqui um pequeno à parte aqui ao Mr. Chico, que eu acho que é o momento-chave do jogo, entre os 51 e os 60, que é o Braga aos 51, supostamente pode ter ali um penalti sobre o Sporar, é um lance muito duvidoso. Aos 54 o Jogaio é expulso porque com o segundo amarelo, uma falta idêntica à primeira, como o Mr. Chico disse bem, havia sempre o não saber se fechava por dentro, se ia fechar fora. E depois aos 59, além da expulsão, há um gol ali anulado também à Roma, que era o 2-0. Eu acho que ali entre o 51 e o 60 acaba por quebrar um bocado ali o Braga, que eu acho que o Paulo Fonseca e bem, com esta movimentação do médio vir para interior do médio ala, obriga o Jogaio a não saber aonde se posicionar. E acho que aquilo que o Mr. Chico disse bem, o Braga onde é forte é nas transições rápidas, geralmente pelo Fran Sérgio e o Galano, e acabou por nunca conseguir portanto, assimilar o ponto forte do Braga, que a Roma também não é uma equipa qualquer, atenção. Exatamente. Bruno, boa noite, Bruno. A questão que eu te coloco vai no sentido de que Carlos Carvalhal preparar uma eliminatória frente a uma Roma que é a quarta classificada no Calcio, mas não deixa de ser a Roma. E o seu plantel diz bem da qualidade desta equipa italiana, não é? Preparar, entre aspas, porque o Braga, à semelhança do Benfica e do Porto, anda a jogar 3 em 3 dias. Ou seja, quase não há tempo para preparar o que é que seja. São treinos de recuperação. É só recuperação. Exatamente, treinos de recuperação e vamos jogar. Mas, de qualquer maneira, não podia ter pior começo. Aliás, pior começo acaba de ter a Roma, que perde logo o Cristante aos 4 minutos, o capitão da equipa. Mas logo aos 5, o Dzeko, que todos sabemos teve o problema que teve disciplinar com o Paulo Fonseca, mas acaba por regressar à titularidade agora, e logo aos 5 minutos faz o gol. Ou seja, para a preparação possível que Carlos Carvalhal tinha, isto desmonta qualquer estratégia que Carvalhal faça para o jogo, não? É verdade. Boa noite, Marco. Boa noite, o Mr. Chico e a toda a gente que nos vê lá em casa. Depois da análise que o Mr. Chico falou, acho que nada a dizer. Quanto a mim, um dos fatores cruciais foi realmente o golo muito cedo pelo Dzeko aos 5 minutos. E aí fez toda a diferença e condicionou toda uma estratégia montada em redor de uma equipa rotulada com excelentes jogadores. E depois, nunca mais soube encontrar, lá está, não conseguiu fazer o seu jogo. Depois teve a contrariedade do Ricardo Jogaio ter sido expulso, e a partir daí até aparecer o segundo golo, já acabar a partida, o Roma conseguiu dominar completamente o Braga, portanto não há mais nada a acrescentar. Confirmou o favoritismo, Bruno. Só uma parte é que o Cristante acaba por se lesionar a seguir ao jogo, ou a seguir ao golo e não antes do golo. O primeiro o Dzeko faz golo, depois a seguir o Cristante então é no mesmo minuto. Então é no mesmo minuto. 2 minutos a seguir. É ao minuto 7. É ao minuto 7. E depois o Braga tem ali outra questão que tem a ver com, e foi uma coisa muito falada, e por acaso um trabalho feito por 0-0 que mostra o Braga, desde o dia 15 de janeiro ao 15 de fevereiro, é a equipa na Europa que mais jogos tem. E depois tem jogos. É verdade, sim, senhora. É verdade, tem jogos. Sim, depois é assim, há jogos e jogos. Claro. Por exemplo, os 2 jogos com o Porto, uma equipa que está a crescer imenso, tem feito um trabalho notável, acho que o Carlos Carvalhal tem feito um trabalho verdadeiramente notável, mas uma equipa que está a crescer e a dar passos para querer ser grande,
ou pelo menos ser maior. Por exemplo, os 2 jogos com o Porto tiveram uma fadiga mental, de certeza, naquela equipa, que não teriam outro tipo de jogos. E quando a equipa não se sente confortável no jogo, só um gol cedo, e depois a começar a segunda parte tem uma expulsão, vai aliar toda a fadiga mental à fadiga física. E isso foi uma coisa que jogou claramente contra o Braga, além de toda a valia da Roma, da qualidade da Roma e do treinador da Roma. Porque provavelmente... Sim, o Paulo Fonseca... e nós vimos ontem, é que a gente está bons e maus, mas os Tugas normalmente são sempre os melhores. Já que fala em Paulo Fonseca, eu não sei se concorda comigo. Obviamente, eu estava a apoiar o Sporting Clube de Braga, mas aquele segundo gol da Roma é um hino ao futebol. Aquela assistência para o Vertot e a maneira como ele serve o Borja Maioral, eu acho que é o Mkhitaryan. Que mete a bola, faz a jogada. Exatamente, mete a bola no Vertot, é que realmente aquele passe rasga a defesa toda do Braga, quer dizer, desequilibrou totalmente. Ele tem muita qualidade. Ele inclusive, ele dá só movimento, o jogo está pausado, ele faz a aproximação, traz o Sequeira, tabela e depois a forma como ele faz 1-2 e vai buscar no espaço. Pronto, por isso é que há os bons e os muito bons, não é? E há jogadores que, por muita estratégia que a gente tenha, mas quando se tem este tipo de jogadores também se está mais perto de poder ganhar, porque ele é um jogador, aliás, no passado ele fala por isso. Eu até acho que ele podia eventualmente ter feito uma carreira ainda superior. Eu acho que ele tem muita qualidade. Exatamente. Então, Marco, quer dizer alguma coisa? Não, eu ia dizer, se formos ver, o segundo gol nasce de um lance em que o Braga quer sair a jogar e não consegue a tal profundidade que o Mr. Chico estava a falar, que é onde o Braga é mais forte e acaba por perder a bola infantilmente. E depois, claro, a Roma com a qualidade que tem, e o Mkhitaryan é um jogador acima da média. Não é? Hugo, não se esquecemos que o Braga vem de sete jogos sem perder. E os únicos 2 jogos que não ganhou foi contra o Porto, que foram 2 empates. Exatamente. E estamos a jogar 3, 4 dias, estamos a ter jogo. Praticamente não treinam, não estudam. E 2 empates contra o Porto com a intensidade que tiveram ambos os jogos. Enorme, com cansaço brutal. Toda a adrenalina do jogo, o desgaste mental, tudo aquilo que envolveu o jogo antes e depois. Ir em busca do resultado, sempre a correr atrás do prejuízo. Isto também desgasta. O ir aos Açores, mais uma viagem, o vir. Exatamente. Isto é tudo coisas que são dores de crescimento de quem quer ser grande. E eu não tenho dúvidas nenhuma que o Braga vai lá chegar, porque tem uma estrutura forte e, na minha opinião, acho que o Carlos Carvalhal tem feito um trabalho... Por acaso ia dizer isso. E com azar. Por acaso ia dizer isso sobre isso. Tem perdido jogadores. A gente já até se esqueceu do Moura, que fez 2 gols no Estado da Luz e que esteve mal grave. O Irene Medeiros, temos agora o Central, quer dizer, David Carmo. o Castro que está lesionado. O Castro, que é um jogador que fez muita falta, porque o Castro é o jogador do Braga que melhor reage à perda da bola. É o melhor. E isto, num jogo destes, tinha feito toda a diferença. Porque o momento da perda... E ele faz faltas muito cirúrgicas. Porque é um jogador muito adulto, é muito competitivo e há jogadores que são muito intensos, mas que às vezes com o jogo se perdem. O Castro, dentro daquela competitividade toda, é um jogador muito cerebral e raramente está mal posicionado. E talvez seja o jogador do Braga que melhor equilibra a equipa na transição defensiva. E fez muita falta ao Braga hoje, é a minha opinião. Muito bem. Mais uma volta para falarmos do Braga. Bruno, o que é que podemos esperar? 2 a 8 dias, lá está. O Braga pelo meio joga para a Liga Portuguesa e 2 a 8 dias vai a Roma com uma desvantagem de 2 golos. Não sei se concordas, mas é quase missão impossível e provavelmente haverá aqui, ou estará na altura de Carlos Carvalhal começar ainda a fazer mais gestão daquele plantel, porque efetivamente já muito dificilmente irá seguir na Liga Europa. O Braga agora recebe o Tondela em casa. É um jogo, é mais um jogo difícil da nossa Liga Portuguesa, todos os jogos são difíceis. Certamente que vai poupar alguns jogadores, vai tentar recuperar outros, mas acredito que
O Roma, sem dúvida alguma, tem uma equipa recheada de jogadores muito bons, uma qualidade enorme, e ainda por cima é orientado por um técnico, quanto a mim, com uma qualidade altamente comprovada. Mas também acredito que, sendo o Braga orientado pelo Carlos Carvalhal, e muito bem orientado, e tentado a fazer um trabalho excelente à frente do Braga, eu acho e tenho a certeza que o Braga vai entrar muito forte na primeira parte do jogo com a Roma, e eu, se conseguir marcar nos primeiros 15 minutos, o Braga ainda vai ter uma palavra a dizer nesta eliminatória. Muito sinceramente este é o meu feeling. Eu acho que vai ser mais difícil este jogo agora contra o Tondela, porque eu acho que o Carlos Carvalhal vai realmente arredar muitos jogadores, vai tentar ao máximo preservar os melhores para estarem disponíveis para Roma, e de certeza absoluta que, se o Braga tiver a sorte de conseguir fazer um gol de madrugador como o Roma fez hoje, o Braga ainda vai ter uma palavra a dizer, e sem dúvida alguma o Roma vai ter uma partida muito difícil, mesmo sendo em casa. E lá está, isto agora o fator casa. Pois ainda há bocado estávamos a ver isso no Benfica, quer dizer, casa ou fora, quer dizer, agora para a semana é na Hungria, quer dizer, nem em casa de um nem em casa do outro, não é? A questão ali nestes clubes como o Benfica e o Braga, certamente é igual, não há de haver diferenças. E eu, por acaso, como conheço, já vi o interior, todo o interior dos balneários, aquela saída dos balneários até à entrada do campo, porque aquilo tem uma motivação gastronómica. Portanto, de resto, tudo o que é fator público, tudo o que é fator, sei lá, extra futebol, digamos assim, não há grande diferença em jogar em casa ou jogar fora. Agora jogámos em Roma, muito sinceramente, o campo até estava em muito boas condições. Acho que não vai ser por aí que uma ou outra equipa vai ser elejada. Agora, é certo é que o fator casa, para mim, neste momento, derivado ao momento em que vivemos, o fator casa para mim não é de todo um fator muito importante, e o Braga, como eu digo, se marcar nos primeiros 15, 20 minutos, vai ter uma palavra a dizer entre neste minuto. Muito bem, Bruno. Mister Francisco Matias, duas questões. Uma tem a ver precisamente, e eu ouvi aqui o comentário do Jordi Freixo, que nos está a acompanhar, e ele diz que o segundo amarelo do Gaio é muito amador. E efetivamente, um jogador com a experiência do Gaio, eu acho que ele naquele lance mostrou aquela desorientabilidade que o Mister falava há pouco. Ou seja, ele já estava um pouco perdido, não sabia se ia para dentro, se ia para fora, e acaba por fazer uma falta, digamos que infantil no sentido de que quem já tem um amarelo não pode fazer aquela falta, porque ele próprio se apercebeu logo que ia ver o segundo, não é? Eu penso que ele estava muito desconfortável no jogo, e com o decorrer, com o cansaço acumulado, e como eu nunca se sentiu confortável, porque o próprio jogo foi contra a natura aquilo que ele é. Por isso eu digo que, se ele promovesse o duelo... Mister, desculpe interrompê-lo. Eu também acho que há aqui uma situação em relação ao Gaio. A gente não se pode esquecer, o Gaio é capaz de ser o atleta com mais jogos jogados no Braga este ano. Sim. O Gaio é capaz de ser o atleta que menos vezes sai no Braga este ano. No este ano e o ano passado. Sim. Eu acho que o Gaio é naquela posição em Braga que está ocupada só por ele, e não há uma alternativa viável. E se calhar o que o Bruno estava a dizer, e o Mister, de jogarmos de 3 em 3 dias, não há, isto é recuperar a jogar, a fadiga se calhar também começa a pesar nele. E se calhar a tal falta infantil pode originar também vindo Mas eu penso que, aliado a isso que estás a dizer, e é verdade, porque e o Carvalhal falou nisso, joga-se 3 em 3 dias, mas não se recupera de 3 em 3 dias. São coisas diferentes. Exatamente. De qualquer maneira, eu acho que o Gaio é dos jogadores, para aquilo que nós vimos, para aquilo que ouvimos falar, é um jogador, passo o exagero, que faz 2 jogos seguidos, abaixo e acima, sem problema nenhum. Agora, ali há a fadiga física, porque é evidente, e há depois toda uma fadiga mental.
porque queremos, quer não, provavelmente foi o jogo onde os gajos se sentiu mais desconfortável. Porque, por um lado, Exatamente. não podia fazer aquilo que normalmente faz. Porque normalmente é ele que designa. Acho que perdemos agora o contato. Adicionar, porque o jogador vai lá uma vez ou duas, e cada vez que vai, os adversários saem por ali, uma delas dá golo. Começa a condicionar o jogador se há de ir ou não. E tudo isto junto, com o resultado, com a ser demasiado desconfortável para ele, tudo junto, provavelmente levou a cometer um erro que ele em condições normais não comete. Até porque é dos jogadores mais fiáveis do campeonato, é dos jogadores mais regulares, e é dos jogadores, por isso ele joga tanto, porque é fiável. Porque é fiável. Aliás, e até os treinadores normalmente não abdicam dele. Exatamente. Mister, e ele até é dos jogadores que nem é um jogador levado disciplinarmente, não é um jogador de muitos cartões. Ele até é um. Acho que é um lateral certo. Mister, é um jogador intenso, mas é correto. Mas, na verdade, cada jogador tem a sua fase de recuperação diferente. E há uns que conseguem jogar 3 em 3 dias, se calhar sempre em alto rendimento, e hoje em dia, por exemplo, o Gaetan já não consegue fazer isso. É diferente. Não é? Isto é um exemplo. Mesmo jogadores com a mesma idade, a recuperação pode não ser igual. O próprio Carvalhal já disse que o Gaetan é para ser levado em pinças, porque qualquer descuido ali pode ser o final da época. Vamos lá ver, com o devido respeito para o Braga, que já falámos que é um grandíssimo clube. Se o Gaetan tivesse... Exatamente, não estava no Braga. 75% da condição física, não, com todo o respeito para o Braga, não estava aqui. Porque o Gaetan, quer dizer, aquele pé esquerdo, aquilo, a bola quando sai de lá, leva sempre chofer. Exatamente, tem olhos. Quer dizer, aquilo com a mão às vezes é mais difícil pôr lá a bola do que aquele pé esquerdo escreve como... Quer dizer, agora, e o Carvalhal ali bem, tem que o ir gerindo. E hoje eu percebo, ele a jogar ali entre linhas, se tem mais bola, a qualidade de passe dele podia ter feito a diferença. A bola parava, é um jogador que tem uma qualidade muito acima da média. Simplesmente tem uma condição física que ele é de cristal, e o Carvalhal já explicou isso. Tem que se, por exemplo, eu estou convencido que ele hoje fez estes minutos todos, ele agora, se calhar com o Tondela, ele já vai ter que ter uma calma com ele. Aliás, foi o jogo que ele mais minutos fez, foi hoje. Porque ele vinha a jogar 25, 30 minutos no máximo e hoje já jogou próximo dos 60. Mister, e de hoje a uma semana, o que é que temos esperado desta segunda mão? Eu acho que o fator casa, e o Bruno tem razão, conta pouco. Mas se calhar para o Braga, mesmo não havendo público, ter jogado fora. Embora a Roma seja uma equipa, como são os italianos, por exemplo, o Braga, a Roma estava a ganhar 1-0 com a mais e não abdicou de nada, não abdicou da linha 3. Sim, não desmonta, defensivamente não desmonta, não é? Mas se calhar, se o primeiro jogo é em casa, não há público, é igual. Mas às vezes há aquela obrigação da Roma, porque é mais forte, de eventualmente tentar assumir mais o jogo. E nós, se formos ver a Liga Italiana, a Roma tem tido alguns dissabores quando assume o jogo, porque às vezes é apanhada em contrapé com alguma facilidade. Nunca vamos saber, mas se calhar se o jogo é primeiro em Roma, podia ser diferente. É claro que eu acredito que o Braga vai lá e vai jogar, e é o que o Bruno diz, não é fácil, porque a equipa da Roma não desmonta. Mas, por exemplo, um gol cedo do Braga pode baralhar as contas. Eu acredito que neste momento, infelizmente, está para aí 80-20. Mas os 20, o Bruno tem razão. O Braga chega lá, engata um gol, quer dizer, e a coisa pode mudar logo. E o futebol tem destas particularidades. Agora, por isso eu dizia, o segundo gol, mesmo perdendo, veio dar uma machadada maior. Porque com 0, um gol parece um gol. Claro. Até porque eu acho que o próprio jogo de hoje, o gol madrugador do Roma, influenciou muito. Portanto, sim. Eu acho que se não aparece aquele gol aos 5 minutos e o Braga eventualmente consiga pegar no jogo, não é? Mas nunca conseguiu, Bruno. Repara que mesmo depois do gol, eles chegam lá pelo lado direito do Braga, tiveram mais 2, 3 situações. O Braga nunca conseguiu. Mas aquele gol madrugador acaba por condicionar qualquer estratégia que fosse montada. Bruno. E aí, por isso eu estava a dizer. E deixou a Roma muito mais à vontade dentro do campo. Ou seja, a Roma... Tem razão. Aumenta a confiança do Roma e tira o Braga.
obviamente, é o que eu estou a dizer. Aos 5 minutos não aparece aquele gol. Se o Roma, por exemplo, tem que andar ali 20, 30 minutos, as coisas aí já começam a ser diferentes, porque o próprio Roma começa a ficar nervoso e se calhar não se desmonta, mas se calhar até se desmonta um bocadinho, porque lá está, como o Roma tem o favoritismo e como o Roma quase de certeza tem que ganhar, não é? Se ele tiver que ir à procura do point, se calhar as transições rápidas do Braga podiam fazer a diferença. E é aí que eu estou a falar. Às vezes basta um lance, e às vezes é o que o Bruno diz, basta um lance, 0-0, eles não marcam. O Braga vai lá uma vez e cria perigo. Às vezes é o suficiente para intranquilizar outra equipa. Tal e qual, tal e qual. É verdade. Por isso eu acredito que o Braga ainda possa eventualmente conseguir uma gracinha realmente lá em Roma. Porque se o Braga tiver a sorte do jogo, como o Roma teve aqui, faz um gol madrugador, e a seguir a Roma já sabe que supera o próximo, já começa a meter eliminatória em risco. E depois, se abrir muito e se leva ao terceiro, pode perder a eliminatória. E isto, estamos a falar, é futebol. É futebol. Muito bem. Já vimos coisas piores. Exatamente, já vimos coisas bem piores. Marco, para fechar o Braga 0, Roma 2, o que é que esperas do jogo de 2 a 8 dias em Roma? Olha, eu tenho uma opinião diferente do Bruno e do Mr. Chico. Então é empate, não? Então é empate. O Mr. Chico dá favoritismo a Roma. O Bruno acredita que o Braga dá a volta. Então tu vais não. Eu tenho uma opinião diferente só num contexto que o Bruno falou. Portanto, vamos ter Braga de Tondela agora. E ao contrário daquilo que o Bruno dá a opinião dele, e bem, né? Eu acho que o Braga vai fazer o oposto. Eu acho que o Braga vai voltar a meter as fichas todas no campeonato. O Braga está a um ponto do Porto, se não erro. Não nos podemos esquecer que o segundo lugar, e há muito campeonato, a gente sabe, mas o segundo lugar dá entrada direta na Liga dos Campeões este ano. E como o Bruno diz, e o Mr. Chico, é um jogo muito difícil em Roma, muito difícil. E eu não creio que o Braga vá facilitar com o Tondela a jogar com uma segunda linha, podendo aqui também meter em causa o próprio terceiro lugar na vantagem que tem com o Benfica. E acho que o Mr. Carlos Carvalhal é inteligente e se calhar não vai jogar com uma segunda linha com o Tondela, e se calhar até porque em Roma eu acho que é muito difícil, até porque o Mr. Chico disse bem, o Bruno, o modo italiano de jogar é, primeiro defende-se muito bem, depois é que ataca, como o Mr. Chico disse, mesmo a jogar contra 10, a Roma nunca desmontou o sistema que tinha. É a equipa italiana, é uma equipa italiana. Inicial. Exatamente. As equipas italianas já foram muito mais defensivas do que são agora. Sim, é verdade, Bruno, é verdade. Mas se fôssemos ver o campeonato italiano aí por volta do ano 2000, aí há uns 10, 15 anos atrás, aí sim era um futebol era muito super defensivo, era super defensivo. Era e foi evoluindo ao longo dos anos, e neste momento eu até olho para uma Liga Italiana. Aliás, a Liga Italiana era uma das mais fortes, entretanto perdeu assim um bocadinho de fulgor, e agora acho que gradualmente voltou a ser novamente uma liga. Bruno, gradualmente está a voltar, mas também há a qualidade do jogador estrangeiro que dá à Liga Italiana. Claro que sim, aí faz toda a diferença, mas se tu reparares o nosso campeonato, e aliás tu reparas, porque até já publicaste aqui há tempos sobre uma equipa, nós no nosso campeonato, talvez arrisco-me a dizer que se calhar nenhuma equipa, tirando o teu Sporting, que agora talvez consiga meter 50% de jogadores portugueses e 50% de jogadores estrangeiros. Todas elas jogam com 60%, 70% de jogadores estrangeiros. Claro. E estamos a falar da Liga Portuguesa. Mas e com pouca qualidade. Terminando, e com pouca qualidade. Terminando o Braga-Roma, lá está, corroborando das palavras do Marco. Eu não sei se concordo, eu acho que o Braga atualmente tem um plantel fortíssimo, e esta história de falarmos das segundas linhas é enganadora, porque eu olho para o banco do Braga e vejo opções tão boas ou melhores que aquelas que lá estavam dentro. O João Novaes, por exemplo, que é um jogador fortíssimo no meio campo, mas o Ricardo Horta, o André Horta. Mas depois olhas para as lesões, exatamente, vês também. o Yuri Medeiros
vês um Gaetan a pinças, vês um Castro, como o Chico disse bem, é um jogador fundamental no meio campo do Braga atualmente, e isso faz toda a diferença. Claro que sim. É que o João Novaes é muito bom jogador e mostrou no Rio Ave, mas vai jogando a espaços. Não é um jogador que chegou e está de pedra e cal. Já teve, mas com esta qualidade que o Braga tem, upa. Corretíssimo. Eu acho que o Braga não é a melhor equipa, mas é dos melhores plantéis. Eu também, era aí que eu queria chegar. Coisas diferentes. E é uma equipa que, Deus queira que não, mas ficando fora agora das competições europeias, vai ser bravo. É preciso contar com o Braga. Porque o Braga, a jogar de semana a semana, vai envolver-se na luta para a Liga dos Campeões. Eu não tenho dúvidas nenhumas disso. Era bom que não fosse, porque era sinal que chegava a Roma e fazia aquilo que o Bruno está a dizer. Nós estamos a torcer que sim. E estamos sempre com a esperança que isso aconteça. Mas sim, se isso não acontecer, eu também acho que se calhar o Marco é capaz de dar uma razão. O Carvalhal é capaz de... Embora haja jogadores que ele se calhar não pode pôr com o Tondela, não é porque queira poupar, é porque não os pode pôr mesmo, sob pena deles se lesionarem. Mas eu acredito que ele não vai facilitar com o Tondela porque ele está numa posição no campeonato que o segundo lugar e o terceiro, porque mesmo o terceiro dá acesso à pré-eliminatória, o Braga vai apostar as fichas nisso. Marco, só uma parte. Falaste no Yuri Medeiros que está aleijado, estamos a falar em 3 jogadores, o Moura também acho que está aleijado. É o Castro, são 4. David Carmo, Castro, Moura, David Castro, Moura e estava a escapar um. E o Castro. O Carmo. É o David Carmo, o Castro. O Fonte. E o Yuri Medeiros, ok, são 5. Mas se tu olhares para o banco de suplentes do Braga hoje... Tem muita qualidade, amigo. Estamos a falar do Borja, André Horta, João Novaes, o Piazon, tens o André Ruiz, que não tem jogado, mas quanto a mim ele até acho que é um excelente jogador. Portanto, no banco do Braga, estamos aqui a falar em 4, 5 jogadores que, quanto a mim, como o Hugo disse bem, não são segunda linha. Podem jogar na primeira linha. Podem jogar na primeira linha. Sem problema algum. Portanto, quando eu digo que o Braga vai poupar jogadores, obviamente que os vai poupar, o Gaetan não vai jogar, o Galeno tem sérias dúvidas, o Francésio joga sempre, mas a correr bem contra o Tondela também vai sair. O Jogai vai jogar de certeza absoluta, até porque não vai jogar a segunda mão em Roma. Portanto, acaba por jogar, mas obviamente desta equipa... Mas a questão é que depois... jogadores que ele vai poupar. Bruno, mas depois a questão é quem é que joga em Roma no lado direito? Mas, por exemplo, em Roma, o Gaetan já não era opção. Quanto a mim, de início... Eu não desgostei do miúdo que entrou. O Zé Carlos. E é provável que é lançado num jogo. É lançado num jogo que não é fácil. O Braga Roma, inferioridade numérica. E até a personalidade do miúdo, a forma como 2 ou 3 vezes foi embora, em termos ofensivos, revela ali qualquer coisa. E se calhar o jogo de Roma é bom para ele continuar a crescer. Exatamente. Mas ele vem da segunda liga, vem do Leixões. Vem do Leixões, muito bem. Vamos esperar então para ver o que o Braga faz na próxima quinta-feira em Roma. Passemos ao outro jogo que envolveu uma equipa portuguesa. Benfica a jogar em casa, mas a casa hoje foi um pouco longe. Só chegava à casa de avião a jogar em Roma. Benfica 1, Arsenal 1. Marcou para o Benfica Pizzi aos 54 minutos de grande penalidade. Empata o Bukayo Saka aos 56 minutos, faz o empate para o Arsenal. Mr. Francisco Matias, o Benfica, isto pode ter várias leituras, na minha opinião, porque se calhar muita gente esperava, atendendo ao fraco nível exibicional que o Benfica tem demonstrado ultimamente, que fosse a Roma e ser goleado pelo Arsenal. Agora, se calhar, o que muita gente não esperava, embora já viesse sendo ameaçado, era a mudança tática para 3 defesas, a semelhança que agora vai sendo moda, cada vez mais as equipas estão a adotar esse sistema. Já se esperava, e o Ju já o tinha dito também, que com a chegada do Lucas Veríssimo iria ser uma das fortes possibilidades. Agora, se calhar não se esperava, era que fosse ensaiada hoje com o Arsenal. Mister, a sua análise a este empate entre Benfica e Arsenal e também esta mudança tática que Jorge Jesus operou na equipe.
Olha, eu acho que esta mudança tática, na minha opinião, o Benfica teria que a fazer, mais cedo ou mais tarde. E antes de entrar no jogo, passo a explicar por a minha opinião. As equipas do Jus, e o Jus gosta de jogar claramente num 4-1-3-2, mas tem sempre jogadores em posições nucleares, que são, ou seja, o Jus queria sempre uma estrutura mais fixa, para libertar uma estrutura mais móvel que cria os desequilíbrios. Para explicarmos melhor isto, se nós formos pescar aquela que, na minha opinião, foi a melhor equipa dos Jus em Portugal, que é o primeiro ano do Benfica, dos Xaviolas, dos Aimares, dos Cardosos, dos Ramires, aquela equipa do Di Maria. Do Di Maria, aquela equipa do Benfica, que era um rolo compressor, para quem gostava de ver futebol, tinha uma intensidade tremenda. Fábio Coentrão no seu melhor, com um pulmão tremendo, mas aquela equipa do Benfica tinha dois pilares que suportavam todo aquele rolo compressor. Tinha o Xavi Garcia na posição 6 e tinha um jogador que o Benfica não tem, que era o Ramires. Então o que é que o Benfica criava sempre? O Benfica era uma equipa que era forte na transição, no momento da perda da bola, mas nunca estava desequilibrada, porque tinha duas vertentes. O Benfica, quando perdia, se a equipa adversária se projetasse para o lado esquerdo da defesa do Benfica, o Benfica tinha sempre duas formas de lá ir. Tinha o Xavi Garcia para dar cobertura, se fosse mais perto. Se não, a velocidade... Agora a net do Mr. Francisco. O Benfica tinha sempre um jogador que era o Ramires, que normalmente jogava atrás da linha da bola, fechava por dentro e mantinha sempre a equipa equilibrada. Nunca, do lado direito, normalmente o Benfica transformava aquilo, por exemplo, o Saviola aparecia para a direita e o Ramires jogava para a meia-direita. Ou seja, o Benfica tinha sempre os corredores cobertos. E reparem que nós não nos lembramos do Benfica, nessa altura, a pressionar alto. O Luizão não é mais rápido que o Otamendi ou que o Vertonghen. E nós não nos lembramos do Luizão ser confrontado com situações de 1 contra 1. O Benfica, e na minha opinião, não tem. O Weigl é bom jogador. Agora, nós não podemos... Há bons jogadores, mas têm características diferentes. E o problema do Benfica, a jogar no sistema que o Jesus gosta, na minha opinião, por isso eu vou explicar porque é que acho que ele tem que jogar assim. O Benfica muitas vezes diz que jogava em 4-2-4. E o pior, o Benfica muitas vezes desdobrava-se em 4-1-5, porque ficava, por exemplo, o Weigl, e se tiver o Tarap a jogar à frente, ele vai-se embora. E o Benfica, quando perdia a bola... Fica desequilibrado totalmente, não é? Chega a ficar com 5 jogadores à frente da linha da bola. E as equipas do futebol português, que são muito astutas, têm bons treinadores. Uma equipa que, por exemplo, recupera a bola e que sai em profundidade, por exemplo, nas costas do Grimaldo, e que obriga o Weigl a sair lá, que não é muito forte, a atacar o espaço, e que rapidamente vira o centro do jogo para o outro lado, vai pôr a nu todas as limitações dos centrais do Benfica, que são o déficit de velocidade. E eu acho que o Benfica não tendo um 6, nem tendo um Ramires, porque ele naquela altura, quando o Ramires não jogava, tinha o Ruben Amorim, que era muito inteligente, e mantinha sempre o equilíbrio da equipa. E não estamos a falar da qualidade do Aimar, estamos a falar de estruturas táticas. Se calhar a questão dos 3 centrais vai permitir que, projetando os homens dos corredores, seja como ele jogou hoje em 3-5-2, ou se calhar cá em Portugal mais vezes em 3-4-3, mas vai projetar muita vez que o central da direita dê cobertura ao corredor direito, o central da esquerda dê cobertura ao corredor esquerdo, com os outros 2 centrais a fechar por dentro, e não tirar o Weigl do corredor central. Eu acredito que assim, não tendo o Xavi Garcia, não tendo os Ramires, eu acho que o Benfica com estes 3, com esta linha de 3, e com isto permitindo que o Weigl fique mais posicional à frente da defesa, acho que o Benfica fica mais equilibrado, não se expõe tanto e cria condições para recuperar mais vezes a bola e projetar a equipa em termos ofensivos onde há lá qualidade. Porque o problema é, a equipa quando não está confiante, quando é exposta desta maneira, mesmo os jogadores em termos ofensivos, acabam por começar a perder confiança. E a coisa não flui. A gente olha, por exemplo, para o Grimaldo, que é um jogador... O Grimaldo é um jogador que tem escola de Barcelona. Mas o Grimaldo tem muitas lacunas a defender. Mas sem estar perfeitamente defendido, até ainda se nota mais. Claro. Por exemplo, o Sérvio, quando joga à frente dele, a organização defensiva do Benfica e principalmente a sua transição, não melhora. O que melhora é o lado esquerdo. E como o Weigl não tem que se preocupar tanto com o lado esquerdo, já fecha melhor o meio e o lado direito. Não se nota tanto. Agora, para mim, isto era uma coisa que ele, na minha opinião, mais cedo ou mais tarde iria fazer. Provavelmente, em vez de jogar com o lateral direito, e o até teve o Diogo Gonçalves, pode até jogar com um jogador que se projete mais, mas eu acredito que é uma forma de potenciar o Weigl, para que ele ganhe o corredor central,
para que o Benfica não corra o risco de, em cada momento que perde a bola, deixar 5 e 6 jogadores à frente da linha da bola e estar completamente desposicionado no seu setor defensivo. Por isso o Benfica sofre tantos golos, por isso o Benfica permite tantas ocasiões de golo, e depois, que agora até melhoraram bastante, na minha opinião, eram os centrais. O Luizão não era mais rápido, só que a forma como o Benfica jogava e como o Benfica se equilibrava, e a tal estrutura fixa que tinha os centrais, com o Ramírez e com o Xavi Garcia, era uma estrutura fixa que permitia libertar aquele rolo compressor para a frente, desequilibrava tudo e todos. O Benfica hoje tem lá jogadores com qualidade, mas nunca está equilibrado. Nem tem nenhuma estrutura fixa que permita dar liberdade a quem tem que, no último terço, tomar a decisão. O Benfica tem jogadores com capacidade para poder, no último terço, criar grandes equilíbrios. O grande problema do Benfica nem está na organização defensiva. Na minha opinião, está na transição defensiva, que o Benfica não ataca tanto preparado para defender. E esta gestão dos 3 centrais, como eles vão hoje, acho que pode, de uma forma, esconder essas lacunas, preencher melhor as coberturas nos corredores, não obrigar tanto o Weigl, porque não tem essa agressividade no atacar do espaço a sair do corredor central, e provavelmente o Benfica fica mais equilibrado e cria mais condições para atacar. Se virmos hoje, contra um Arsenal que não está bem, mas que tem bons jogadores, o Benfica defensivamente teve mais organizado do que é normal. O Benfica foi em crescendo, ou seja, começou desconfiado, mas o Benfica foi em crescendo, e até acaba a primeira parte de uma forma razoável. Portanto, a partir do minuto 32. Tem que ser trabalhado, mas eu acredito que, não tendo esses 6, acredito que claramente, porque, por exemplo, no Brasil tinha o Arão, tinha o Gerson, por exemplo, ele tinha o próprio lateral esquerdo fechava por dentro. Por exemplo, qual é o melhor jogo que o Benfica faz este ano? Era um Dragão. Dragão. Vamos pensar porquê? Porque, sem querer, o Benfica criou um duplo pivô. O Benfica fez o quê no Dragão? O Nuno Tavares, praticamente, à moda antiga, a fazer marcação individual ao Corona. E o que é que acontece no Porto? O Manafá projeta-se no corredor, correto? E o Corona vem para dentro para criar superioridade. Quando o Nuno Tavares vinha para dentro e o Grimaldo esperava para o Manafá, se nós parássemos aquilo numa imagem, muitas vezes íamos ver um 4-2-3-1. Íamos ver uma linha de 4. Com o não estavas a jogar a 6 ao lado do Weigl. Um duplo pivô, onde o Weigl se sente confortável e com uma vantagem. O Weigl a abrir o Dyer a abrir na esquerda, a tirar partido da profundidade, e depois o Grimaldo a vir atrás. Se lembrarmos o gol, é uma bola que o Benfica recupera, é metida no espaço no Dyer, cruza, apoio do Seferovic e o Grimaldo vem atrás. É o melhor jogo que o Benfica está confortável e taticamente está estável. E é melhor, e na minha ótica é o melhor jogo. E sem ser de propósito, na maior parte das vezes, o Benfica jogou com duplo pivô porque o Nuno Tavares fechava por dentro para vir buscar o Corona na linha do Weigl. E este equilíbrio, para um jogador como o Weigl, faz toda a diferença. E o Benfica precisa ter um Weigl no seu melhor para poder dar-se à equipa para depois tirar partido daquilo que tem, porque o Benfica tem muita qualidade do meio campo para a frente. É a minha opinião. Em relação ao jogo 2, acho que isso provou-se. Acho que o Benfica hoje, o Jorge Jesus foi para não perder, porque independentemente de chegar em casa, o Jorge Jesus sabia que se não perdesse a equipa pode adquirir confiança, e depois em Budapeste é mais um jogo. É verdade que o 0-0 dá para o Arsenal, mas estão empatados. Se o Benfica fizer um golo, ou seja, o empate só dá para o Arsenal se for 0-0. Desde que seja com um golo, dá sempre para o Benfica. Neste caso não há fator caso, efetivamente, não é? Eu acho que o Jesus claramente hoje foi para não perder o jogo. E acho que cá em Portugal, talvez o 3-4-3, em detrimento ali com algumas, como o Sporting faz bem, tanto de explorar a profundidade como o jogo entre linhas, mas eu acho que, tendo em conta estas lacunas do 6, eu acho pessoalmente que a estrutura dos 3 centrais veio para ficar, e acho que é aquela que melhor defende os interesses do Benfica e que melhor cria condições para o Benfica fazer aquilo que sabe fazer, porque tem lá jogadores para isso, que é atacar com qualidade. Muito bem, Mister. Bruno, a tua análise a este empate do Benfica com o Arsenal e também esta mudança tática que o Jesus impôs hoje na equipa? Falar do meu Benfica neste momento é... É duro. É para mim triste. Olha, ouvi o Mr. Francisco Matias a falar e concordo na íntegra em tudo aquilo que ele diz, até ao ponto que, quando diz que nós temos jogadores de qualidade.
Aqui este ano temos falado muito na qualidade por causa dos milhões e porque valeram muito dinheiro, e de uma vez por todas o dinheiro não é qualidade. O dinheiro pode ajudar na qualidade, mas efetivamente o dinheiro não é qualidade. E eu, quanto a mim, isto é a minha opinião, das equipas todas que o Jesus teve, ou dos jogadores, que os jogadores teve a sua opção, é a equipa mais fraca, ou o plantel mais fraco que o Jesus apanhou no Benfica. E curiosamente ou não, foi o plantel que mais foi posto ao jeito de Jesus. Portanto, eu acho que este ano o Jesus teve muito mais voz em todas as aquisições do que propriamente todos os anos. Mas, Bruno, eu não sei se concordas comigo, hoje há um lance ali aos 80 e poucos minutos que eu dou por mim, e até comentei com o meu filho na altura, que a equipa fisicamente não está bem. Não está bem, e isto pode ser reflexo, efetivamente, e o meu filho estava ao meu lado só, não te esqueças do Covid. E é assim, eu já o tive e sei, e aliás, de vez em quando corro, e só agora, passado 1 mês e meio, é que voltei a correr, porque a respiração não fica igual. Diga o que cérebro. Eu, por acaso, também já, eu, graças a Deus, ainda não tive, o bicho a mim também não me quer pegar. Mas eu fui ao leve, eu não tive praticamente sintomas nenhums, mas a respiração não fica igual. Mas por acaso tive pessoas próximas que tiveram, algumas que tiveram com alguns sintomas, outras nem por isso. Acredito que seja um dos motivos que realmente... Eu dizia isto, Bruno, tu nesses 80 e poucos minutos há um lance em que tens o Lucas Veríssimo sentado dentro da área, ou seja, aí é a diferença Brasil-Portugal, porque o ritmo aqui efetivamente é outro e o Lucas Veríssimo logo no primeiro jogo acusou. Do Lucas Veríssimo. Não. O Grimaldo no mesmo lance está com câmaras do outro lado do campo. Mas o Grimaldo sempre foi jogador de nunca fazer ou raramente conseguir fazer os 90 minutos sempre ao mais alto nível. O Grimaldo dá ali 60, 70 minutos muito fortes e depois o Grimaldo começa a quebrar e vejo em muitos jogos o Grimaldo a acabar já a esticar a perna, aí a câmarazinha e tal. Aquilo que eu quero dizer, isto é eu já percebi o que é que tu queres dizer, que aquilo não há qualidade. É tão claro como a água. Quando nós não temos qualidade, é impossível nós... Aliás, eu acho que hoje foi melhor o resultado do que propriamente a exibição. E até te posso dizer que, quanto a mim, o golo do Arsenal é fora de jogo. O Aubameyang, no início da jogada, o Aubameyang está fora de jogo. Aliás... Mas a bola vem da cara do Weigl, segundo dizem. Caldinha, não, se tu fores ver a repetição, logo no início da jogada, na primeira, porque depois o Aubameyang faz o passe e depois a seguir o jogador faz gol, já está atrás da linha da bola e sim, está tudo limpinho, mas na primeira lance, ou seja, logo no início da jogada, o Aubameyang está realmente fora de jogo, o Caldinha marcou fora de jogo, o árbitro marcou fora de jogo e só o vídeo-árbitro é que quanto a mim erradamente, não validou o gol. Espera aí que eu vou passar ao especialista de arbitragem. não, que não temos, isto é que é o futebol online, não é SM, não há especialista de arbitragem aqui. Eu até acho que realmente o gol do Arsenal aparece em fora de jogo, mas é como eu te digo, acho que foi melhor o resultado do que propriamente a exibição. Estamos a falar que o Benfica também jogou contra um Arsenal que tem andado de rastros, quer queiramos, quer não. O Arsenal não é o Arsenal. Mas, Bruno, atenção. Tem andado de rastros a nível interno. O Arsenal faz a fase de grupos da Liga Europa, 6 jogos, 6 vitórias. Não deu hipótese a ninguém. E o Benfica está de rastros a nível quê? Não é interno? De tudo. Pronto, basicamente é tudo. Aquilo que eu quero dizer é tão simples quanto isso. O Benfica hoje jogou contra um Arsenal, se calhar, um dos Arsenais mais fracos dos últimos anos. Se bem que o Arsenal não tem sido uma equipa sempre lá do top, mas tem tido sempre boas equipas com grandes jogadores. O que é certo é que o Benfica não tem qualidade. E é verdade quando o Mr. Francisco Matias fala realmente um 6, ali como nós tivemos e bem na altura, mas também tivemos outro, foi o Feiza, quanto a mim também foi um dos melhores trincos que nós tivemos.
aí que fazia essa posição realmente muito bem, e hoje nós não temos. Mas não temos essa posição e depois não temos mais nada, não temos um ponta de lança como o Cardoso que tínhamos, que a bola chegava lá e ele metia a bola lá dentro. Pá, temos um Cavani 2, né? É o Cavani 2, um jogador que vem da segunda Liga Espanhola. Não pode ser de longe, pode realmente um dia vir a ser, mas neste momento não pode ser de longe comparado a um Cavani. Portanto, é impossível. Eu, quanto a mim, nós tínhamos lá melhor e mandámos embora, que era simplesmente marcou hoje. Simplesmente o melhor marcador da Liga anterior, portanto, antes deles irem embora. Portanto, nós claramente ficámos com uma equipa muito mais fraca. Portanto, estamos a falar que contratámos um Pedrinho por 20 milhões de euros, que eu acho que esse Pedrinho, no Mocatelense, tinha sérias dúvidas se ele jogava a titular. Agora, na realidade, epá, e agora a falar um bocadinho mais a sério. Pronto, eu cheguei a pensar, estava a falar a sério. A nível de aulas, epá, o Pedrinho, se não chegasse ao Catalense e não chegasse de Camas, pelo amor de Deus, muito mal estava o Benfica e o Sporting do Benfica. Mas na realidade, aquilo que eu quero dizer é que neste momento não temos uma posição realmente forte. Não temos. Os centrais, o Otamendi, entrou, como todos nós sabemos, entrou mal, entrou com os dois pés esquerdos ao mesmo tempo, aquilo complicou tudo, cometeu erros atrás de erros, agora que está a começar a engrenar. Chegou agora ao Lucas Veríssimo, ainda nem sequer podemos falar se realmente ele é bom ou se é mau. Pá, tudo indica que sim, que ele é bom, mas não sabemos se vai adaptar ou não. Estamos a falar que o Jardel, que era o central que nós tínhamos da casa, está roto, esse não vai jogar mais, ou seja, vê-se bem as limitações físicas que ele tem. Esta é a realidade. Marco, o Bruno é otimista, já viste como ele está otimista hoje? Basta analisarmos. Quanto a mim, quando o Jorge Jesus opta pelo Elton Leite a titular em detrimento do Vlaco Dimos, não digo que o Vlaco Dimos seja um guarda-redes do top, tem as suas lacunas, mas também nos tem dado muitos pontos e não sei aonde é que este Leite é melhor que mas pronto, isto são opções. Portanto, basicamente aquilo que eu quero dizer é que na altura tínhamos 2 jogadores bons para cada posição. 2 jogadores bons, que saía um, entrava o outro e não se notava a diferença. Esta era a realidade. Neste momento não conseguimos ter um bom para a posição. Excepto ali 2 ou 3 jogadores. Epá, e não me venham cá com mas tu gastaste 100 milhões, meu. E o que é que interessa? Eu também posso ir para o casino um dia e gastar 5 mil euros só num dia. Corre mal, vem de 5 mil euros. E se correr bem, se calhar vem com 30 ou 40. Esqueçam lá o dinheiro. O dinheiro pode-se fazer realmente e pode-se construir um bom plantel, mas o dinheiro não é qualidade. E é uma prova mais que dada no Benfica, é que o dinheiro não trouxe nenhuma qualidade ao Benfica. Muito bem, Bruno. Os benfiquistas que me ouvem, mas eu, neste momento, eu vejo o meu Benfica. Se nós analisarmos só a nível interno, e estamos a comparar, atenção, não me interpretem mal. Eu não estou a dizer que a equipa do Sporting é fraquinha e que a equipa do Porto é fraquinha. Aquilo que eu estou a dizer é que realmente a equipa do Sporting é uma equipa muito nova, muito inexperiente. Então, Bruno, vamos focar-nos no Benfica, ok? O Sporting hoje não jogou. Basicamente, aquilo que eu estou a dizer é, mesmo até a nível interno, o meu Benfica é um clube com uma qualidade muito reduzida, ou seja, não... Muito bem, Bruno, eu vou passar ao Marco, eu não concordo totalmente com o Bruno, porque eu olho e vejo um Waldschmidt que joga na seleção da Alemanha, vejo um Cebolinha que chegou à seleção do Brasil, quer dizer, não andamos aqui todos enganados, digo eu. Agora, há de haver ali mais qualquer coisa que efetivamente não está a funcionar. E eu concordo a 100% com o Mr. Francisco Matias disse que hoje, mais importante do que jogar bem era o resultado. Era não perder ou pelo menos não sair, como muita gente pensava que poderia acontecer, o Benfica ser goleado hoje de Roma. E isso, animicamente, se calhar, ia dar a machadada final à equipa. Ou seja, ele terá tentado, animicamente, ok, o empate é o resultado menos mau, e olha, agora vamos ver o próximo jogo, com o Farense no domingo, tentar, se ganharmos em Faro, a equipa pode subir animicamente, e a ver o que é que dá depois na Hungria, na segunda mão, porque efetivamente o Arsenal não é um bicho-papão. Agora, eu acho que a equipa tem, acima de tudo, que melhorar animicamente. Mas depois é capaz, de um caso ou outro, a qualidade vir ao cimo. Eu também concordo, e antes de passar ao Marco,
Eu pessoalmente, e já sei que muitos me vão criticar, mas eu acho o Weigl um senhor jogador. Agora, acho é que está totalmente desapoiado naquele sistema, porque se ele joga com o Tarapte desaparece dali e ele fica com uma equipa sozinho. E depois as culpas vão cair em quem? É no Weigl. Okay? Eu acho que o Weigl, lá está, com uma companhia ali na zona central do terreno, decente, que não criasse tantos equilíbrios, talvez víssemos um verdadeiro Weigl, porque eu recordo que o Weigl também chegou à seleção da Alemanha, por isso também não pode ser mau jogador todo, né? Marco, agora concordo contigo na última parte, que estou desiludido, estou, obviamente, mas como sou otimista, acredito que isto ainda vai mudar. Eu acho que tu me interpretaste mal. Eu não estou a dizer que eles são todos os piores. Aquilo que eu estou a dizer... Há qualidade. Dessa equipa que o Mr. Francisco Matias falou, dessa equipa, e nós quando estamos a comparar essa equipa à equipa atual, eu não vejo mais qualidade. É isso que eu estou a dizer. Isso é comparar águas com galhos. Dificilmente há de ver. Equipas como a do Jesus, como a do Vilas Boas e como a do Mourinho, a gente se calhar não vai ter. O que nós estamos a falar é, eu também tenho a opinião que tu tens. Das equipas do Jesus do Benfica é a pior. Agora, no contexto futebolístico em que o Benfica está inserido no campeonato português, o Benfica, na minha opinião, se compares com as outras equipas do Jesus, eu tenho a mesma opinião que tu, é a pior. Se comparares no contexto futebolístico português, continuo a achar que não deve equipa nenhuma em termos de valores individuais. Porque tem jogadores. Individuais. E toda a gente estava à espera. Tem. Agora, há coisas que também é preciso perceber. As coisas quando não começam, por exemplo, há um jogo que marca a época do Benfica, que é o jogo com o PAOK. Isto quer não. O Benfica se passa ao PAOK, jogando bem ou mal, é diferente. Isso é logo uma porrada grande. E depois a questão do Covid também é, ainda hoje se viu. Mas depois, uma equipa que tem uma expectativa muito alta, porque é preciso perceber as expectativas que se criaram no Benfica desta época. E toda a gente, sem exceção, está à espera do quê? De um treinador que, se gosta ou não, põe as equipas a jogar. É um treinador que põe as equipas com intensidade. Independentemente... Uma coisa é a postura. Isso, agora, estamos a falar de futebol. As equipas do Jus são equipas que jogam futebol, que eram intensas. Tendo em conta aquilo que se perspectivou no início da época, é evidente que a desilusão é grande, porque ninguém perspectivava esta situação. Agora, aquilo que eu digo é, comparativamente a essas equipas do Jesus, é claro que é pior. No contexto competitivo do campeonato português, o Benfica, continuo-te a dizer, quem tem Pizzi, Rafas, o Rafa só está no campeonato português porque a tomada de decisão, a última tomada de decisão, no último passo e na finalização não é boa, porque a capacidade de explosão que ele tem já cá não estava. O Cebolinha, provavelmente bem enquadrado, tem qualidade, tem que ter. O Darwin, claro, é um jogador de explosão. Chegasse aqui, se nós andarmos para trás, os primeiros jogos dele, já ia para todo lado. Já vinha toda a gente pescá-lo. Agora, a pressão que ele tem em cima dele, se tiver 2, 3, 4 jogos a não sair bem, e depois a equipa também não acompanhar, é natural que esses jogadores, porque são jovens, o fardo que têm em cima e o peso que isso lhe provoca, porque nós estamos fartos de ver jogadores que parece que nem sabem jogar a bola. E de um ano para o outro eles explodem de uma forma fora do normal. Porquê? Porque dos ombros para cima, a parte mental é tremenda. E às vezes o peso... Por exemplo, o Darwin, com certeza que os 25 milhões, aquilo é um peso muito grande para um miúdo de 21 anos que vem da segunda divisão. Não é? Agora, o alemão é jogador. Os 20 milhões pelo Pedrinho, os 20 milhões pelo Cebolinha, os 20 milhões... Tudo isso é uma grande questão. Bruno. Olha, Bruno, só se fala no Pedrinho, vou-te explicar que o futebol é isto. Todos os clubes fazem isso. Sabes o que é que se fala no Pedrinho? Se o Benfica está mal. Se o Benfica tivesse bem, alguém se lembrava do Pedrinho. Todos os clubes têm investimentos. Por exemplo, falaste no Weigl, falaste no Feixa. Mas o último 6 do Benfica, que era um povo vizinho, o Florentino, fazia lembrar o Fernando do Porto. E queres saber a minha opinião? O Benfica do Lages começa a perder o campeonato quando saca o Florentino e mete o Weigl sem estar adaptado à equipa. Essa é que é essa, e era aí que eu agora ia... E é um jogador que até vai para fora e que até não... E corremos o risco perder o jogador de até acabar por
quando eu acho que ele foi menino ainda, mas olha, aquilo era um polvozinho que estava ali. Pá, e às vezes as oportunidades... Bruno, naquele ano do Laje, eu não sei se concordas comigo, mas eu acho que o Florentino, eu ainda hoje estou a perceber o que é que se passou para a seguir desaparecer, mas acho que foi o pêndulo daquele meio campo para o Benfica fazer aquela recuperação e sagrar-se campeão nacional. Sem dúvida alguma, mas eu concordo com o Mister. Realmente, eu concordo quando tu dizes que o Weigl é um excelente jogador. Eu também acho que o Weigl é um jogador com uma qualidade enorme, mas não é um jogador que consiga fazer aquilo que o Feza fazia, por exemplo. Mas faz outras coisas, são diferentes. Porque o Feza só destruía. Era aquilo, o Feza estava lá só para compensar o resto da equipa. E o Weigl já gosta de construir. O Weigl já tem outra classe, já tem outra qualidade. E aí que está a diferença. Se o Weigl tivesse apoiado com um jogador como o Feza, aí já era diferente. Marco, não diz nada. Eu vou-te dar um exemplo. Bruno, vou-te dizer uma coisa para o Marco falar. Vou-te dar 2 exemplos de 2 6 que nós todos conhecemos que têm uma capacidade tremenda. Embora um possa jogar também a central e outro a 8. E são 2 6 de qualidade inquestionável. Mas tu não podes pedir ao William que faça o que faz o Danilo, nem ao Danilo que faça o que faz o William. Sim. Porque eles não fazem a mesma coisa. E, no entanto, são 2 grandiosos jogadores. Agora, é preciso, quando tens o William, potenciar o William naquilo que ele é melhor, que é na primeira fase de construção, é na forma como sai com a bola construída, e potenciares o Danilo naquilo que ele é melhor, que é chegar ali, é um pilar, está ali, ganha e entrega. Ganha e entrega. E fica ali. E são 2 enormes jogadores. Isto a propósito do Weigl. Mas tu não podes pedir ao William que faça o que o Danilo faz, nem vice-versa. Até por isso é que eles às vezes jogam os 2. Mas como não são iguais, acabam por se complementar. Por isso é que eu digo que eu acho que o Weigl tem mais características para ser realmente um bom 8 do que propriamente um 6. Isto é a minha opinião. Sim, sim. Porque, na realidade, num 6, o que eu, enquanto treinador, se tiver que jogar com 6, eu prefiro um 6 que realmente cante que a equipa às costas e que destrua tudo aquilo que tiver que destruir, e o papel dele é destruir. Onde é que estás a treinar? Onde é que estás a treinar que eu assim já? realmente ter um Weigl, que realmente é um jogador com uma qualidade de passe já evoluída, tecnicamente evoluído, que o vejo mais a jogar a 8. E aí lá está. Depois nós estamos... Depende do que tu queres do 8. O que é que tu queres do 8? O que é que eu quero do 8? Por exemplo, queres um 8 a jogar em 4-1-3-2, que tenha que romper, que tenha que galgar terreno, tenha que ser um box-to-box, como o Renato Sanches? Não, podes lá pôr o Weigl. Queres um 8 que jogue um pivô para libertar um jogador mais móvel? O Weigl já pode ser 8. Na minha opinião, o Weigl a 8, tu nunca podes pedir ao Weigl que faça aquelas cavalgadas e que seja o box-to-box, por exemplo, que era o miúdo do Renato Sanches. É preciso perceber sempre o que é que nós queremos, porque um 8 pode ter características que tu podes querer de um 8 uma coisa, e eu posso querer outra completamente oposta. E um jogador já pode não dar. Vai sempre depender como a equipa joga e como a equipa estiver montada. O Weigl a 8, no sistema de 2 médios, tenho algumas dúvidas. Muito bem. E o Weigl a 6, como está? Continuamos com as dúvidas. Ficamos as dúvidas também. Acho que o Weigl tem que jogar. O Weigl tem que jogar. O Weigl, na minha opinião, tem que jogar no cordão central ou ter alguém ao lado. Ele até pode jogar solto, mas tu não podes querer que o Weigl, a tua equipa tem que ter uma estrutura diferenciada para o Weigl entrar. Da forma como o Benfica joga no 4-1-3-2, com 2 extremos. Tu não tens no Ramires, tu tinhas o Rafa de um lado e o Cebolinha do outro. São 2 extremos. Nenhum deles pensa como médio. E depois ainda tens o Tarado, se chegar à frente dele, que se vai embora. E quando perde a bola, a pressão, a reação à perda da bola tem que ser uma reação coletiva. Tem que se definir zonas de pressão. O Tarapo reage à perda da bola e pensa sempre de forma individual. Mas arrisca muita vez a ficar a defesa, o Weigl e tudo à frente da linha da bola. O Weigl, que as características tens, quis matá-lo. Eu próprio dito que já o ano passado, ou há 2 anos neste caso, quando o Laje trocou o Florentino pelo Weigl, foi aí que nós perdemos o campeonato. Porque o Weigl não é o 6, não é o 6. Alguém quis fazer dele um 6. Eu acho que o Weigl e olha lá para as equipas dos Jus em Portugal. O Benfica, repara bem, por exemplo, o Sporting, tinha o Gelson Martins de um lado, que era vertical, mas o outro ala era o Brian Ruiz, que vinha para dentro.
vinha fazer o terceiro médio no espaço interior. Na primeira passagem para o Benfica, com características diferentes, tinha o Ramires. O Benfica este ano tinha dois... Quando o Pizzi joga para... Ainda consegue fazer isso porque o Pizzi pensa como médio. O Benfica tem dois homens nas aulas, normalmente. Quer o Rafa, quer o Cebolinha, pensam como extremos e como avançados. Mas, Mister, Se juntares a dois pontas de lança. Mister, mas esta mudança tática para 3 defesas não pode vir a beneficiar também o estilo de jogo do Veiga? Uma vez que a zona central do meio campo pode efetivamente ficar mais povoada. Sim, claro. Porque não, ele não vai sair dali. Os centrais da direita e da esquerda vão dar cobertura aos corredores. Logo, o Weigl vai ganhar uma zona. Aquilo é sala de máquinas de uma equipa, é um meio campo. É ali que se começam a ganhar e a perder os jogos. Exato. Se o Weigl ficar ali, o Benfica tem sempre um tampão ali. Porque ele depois tem qualidade. Joga para trás e para os lados. Mas até para fazer isso é preciso ter qualidade. Claro. Muito bem. Portanto, eu acho que aí, por isso é que eu defendo que este sistema tem pernas para andar. Marco, a tua análise deste empate, já te estás a rir, ainda nem começaste. A tua análise deste empate do Benfica frente ao Arsenal. Olha, Hugo, ao contrário daquilo que falaram, eu não vi um Benfica tão mau hoje. Eu vi uma mudança de sistema que aos poucos vem ser anunciada, como tu disseste bem. Vi um Lucas Veríssimo seguro, vi o miúdo Diogo Gonçalves a provar que é, naquela posição, o melhor atleta para jogar em prol do Gilberto, que é um cepo autêntico. Acho que não tem qualidade mais que o miúdo Diogo. Mas o Diogo tem que aprender a defender, tem muito a aprender a defender também. Claro, óbvio, mas concordo contigo quanto ao resto, concordo contigo quanto ao resto. Agora, o que é que demorou? Demorou o Benfica a encaixar este sistema numa equipa como o Arsenal, que não é nenhum papão, e se calhar vou arriscar a dizer já isto. Acho que o Benfica vai passar a eliminatória. Agora, até ao minuto 29, não vimos Benfica. Não vimos Benfica, porque do outro lado não está, com todo o respeito, não está um Tondela, um Moreirense e whatever. Está uma equipa também top. Que nem com esses a gente tem visto o Benfica. Nem com esses a gente tem visto o Benfica. Sim, mas eu acho que eu não vi assim um jogo tão mau como estamos a querer passar. Eu vi uma alteração de sistema. Eu vi que ainda há bocadinho dissemos e bem, o Benfica é uma das 3 equipas em Portugal que vai jogando de 3 em 3 dias, em que não nos podemos esquecer que há 2 semanas não treinavam, recuperavam de Covid. Tudo isto conta. Não é desculpas, mas tudo isto conta. E até ao minuto 29 vimos mais Arsenal, mas também só vimos uma ocasião do Arsenal que eu até apontei aqui, que é ao minuto 19, que é uma perdida do Aubameyang. Aos 29, o Benfica, numa subida do Diogo Gonçalves, eu até fiz aqui um relatório, sobe à linha e ganha o primeiro canto do jogo, a favor do Benfica. A partir daí, e após o Benfica entrar no sistema com o Arsenal, eu acho que foi muito melhor o Benfica. Aos 31, o Benfica remata, tem o primeiro remate do Darwin, a figura. Aonde é que estava o mal? Era que o Benfica estava, e aí eu dou razão ao Bruno e ao Chico, que é a posição do meio campo, porque o Benfica estava a pressionar alto e mal. O Benfica estava a pressionar mal. Estava com 2 homens a pressionar. O Tarabat depois ia pressionava mal, porque o Tarabat só corre para a frente, para trás o que o pesa. Portanto, o Benfica demorou 29 minutos a organizar-se. Porque a partir do momento do minuto 29, o Benfica até aos 54 minutos, até ao gol do Arsenal, o Benfica jogou muito bem. Depois vem a troca do Rafa, que infelizmente o Rafa, na finalização, na última tomada de decisão, é fraco, porque senão não é fraco, né? Mas é uma maneira da gente dizer. Acho que e já no jogo do Estoril, a gente vê que ele tem 2 ocasiões de golo em frente ao guarda-redes e a manda sempre ao lado. Portanto, eu acho que o Benfica não teve assim tão mal como estamos a querer passar.
Ok, a fase também não é boa, os resultados também não estão a ajudar. Se calhar este empate do Arsenal até vem moralizar aqui um bocado as coisas. Agora, vamos ver se este é o melhor sistema que o juiz pode usar ou não. Agora, para isso, se calhar, tem que ter um 6, tem que ter um... Se calhar o 6 que está na moda em Portugal, o Palhinha. Se calhar era um gajo bom para jogar ali ao lado do Weigl. Agora, se formos a ver, o Arsenal também não jogava tem... sozinho, aí o Palhinha jogava lá sozinho. Assim, eu acho que o Arsenal, não tem, tirando o lance do Aubameyang na primeira parte, não tem tanta super... Porque o T-Bola é a tal velha história que temos ali meia hora a falar com uma gaja e o outro vem um minuto e saca a gaja. Não, ainda ontem tivemos isso. A Juventus tem mais bola que o Porto, exatamente. O Sevilha tem mais bola e acabam por perder o jogo. Eu acho que nos 90 e pouco minutos de jogo, eu acho que o Benfica não fez um mau jogo. Eu acho que, como o Chico dizia bem, o Benfica jogou para não perder, porque, atenção, o Arsenal só passa se for 0-0. Tudo que seja empate de golos, o Benfica passa. Atenção, não é um mau resultado. Ok? Não estamos aqui a dizer que o Benfica perdeu. O Benfica fez um bom resultado. Não foi em casa, que eu continuo a dizer. Eu acho que jogar a Roma não favorece o Benfica. Jogar de 3 em 3 dias, fazer a viagem para Roma, ok? Fazer a viagem para Roma, o desgaste psicológico e físico, porque o Benfica, ao jogar como está, também não é fácil. Agora, isto é uma vitória agora, se calhar, em Faro, e depois lá na Hungria, onde jogam, se calhar isto muda completamente o chip. Agora, não é normal, e tu disseste bem, o Benfica ter neste momento 2 jogadores no chão com câmbrias, é quase todos os jogos. Algo que também está e mais, eu coloco aqui, para fecharmos o tema Benfica, para analisarmos depois de forma mais rápida os restantes jogos, mas coloco aqui, e posso começar pelo Mr. Francisco Matias, mas é para os 3, uma situação que a mim, enquanto adepto de futebol, e depois enquanto apoiante do Benfica, como todos sabem, que me causa alguma estranheza, que é, se está na mente de um treinador mudar, foi hoje, podia ter sido a semana passada, podia ser para a semana que vem, o sistema tático e começar a jogar com 3 centrais. Eu não entendo, por exemplo, e gostava que alguém do Benfica explicasse publicamente, a saída do Ferro para Valência, e hoje eu olho para o banco e não há um único suplente, não há um central suplente. Eu acredito que o quarto central, neste caso, seja o Weigl, porque não há, o Jardel está lesionado, ou seja, há um azar qualquer, ou seja, estamos a jogar com 3 centrais, não temos nenhum no banco, e dispensamos o Ferro 6 vezes para Valência. Mister, isto não é um pouco incoerente? É. Mas só vendo um bocadinho atrás, para terminar também, eu concordo plenamente com o que disse o Marco. É preciso perceber que o Benfica entra com um sistema novo e está desconfiado, porque o Benfica não está bem. Portanto, o Benfica foi crescendo e tinha que ir gerindo os primeiros minutos, e a prioridade qual era? Era que ali os primeiros 15, 20 minutos o Benfica sofre um golo ali e, quer dizer, portanto, o Benfica teve que ir ganhando confiança. O jogador, porque está desconfiado, porque a equipa não está bem. Portanto, e na continuidade, eu também tenho a opinião do Marco, acho que, sem ser nada de extraordinário, o Benfica foi sempre uma equipa mais equilibrada do que costuma ser. E este resultado, sem ser bom, é um resultado que até por isso, porque não há público, que pelo menos dá alguma confiança ao Benfica, para que o Benfica, por exemplo, se chegar a Faro e conseguir ganhar, vai chegar ao segundo jogo com o Arsenal com níveis de confiança muito mais altos do que entrou hoje. E as equipas também têm que se fazer assim. Nós também temos que ir ganhando, e o Benfica tinha que ir ganhando alguma confiança para que os seus jogadores possam ter essa confiança e sentir-se mais confortáveis. Em relação a isso, sim. Eu por exemplo, fez-me alguma estranheza no Estoril, ou mesmo no jogo com o Moreirense, o Benfica, quando estava empatado, por exemplo, não ter arriscado numa solução de 3 centrais e, por exemplo, em vez de jogar com 2 laterais como jogou hoje, jogar com 2 alas para tentar ganhar o jogo. Por acaso era uma coisa que eu eventualmente estava à espera e acabava por ser 2-1. Começava já a perspectiva. Agora, eu acredito, mesmo com pouco tempo, quer dizer, que a este nível, a poder treinar de manhã e de tarde, que isto é uma coisa que está trabalhada, até porque os jogadores são inteligentes. Mas sim, desculpa interromper, mas o pior é que o Benfica não está a treinar de manhã e tarde.
É que o Benfica está a jogar de 3 em 3 dias. Mas, ó, Marco, E o Lucas também, chegou agora. mas, Agora. Não está, tudo bem. não está entrosado, não tem o entrosamento que os outros já têm. Sim, mas isso Acho é assim, ele tinha que correr esse risco. Em relação à questão, ele tinha que correr esse risco. Em relação ao Ferro, sim, acho que não há. Uma equipa que joga com 3 centrais, ou se tem ideia, que a gente também não sabe o que é que o Jus pensa, nós estamos aqui a dizer isto, e o Jus pode achar que isto é um sistema para um jogo ou dois pontuais. Mas já se vinha a não falar há desgaste. algumas semanas. Até porque, tendo em conta que o Vertonghen e o Otamendi vinham a crescer de rendimento, o Lucas Veríssimo, teoricamente, teria que esperar, não é? Pronto. Agora, o Benfica, neste momento, com o Jardel lesionado, é um jogador que é muito atrito aos olhos. Uma equipa que joga, se pensar em jogar por norma com 3 centrais, tem que ter 5 ou 6 no plantel. Pelo menos 5. Olha, neste momento tem 3. O Ferro. O Benfica foi o Ferro, foi o Todibo, que também estava cá. Exatamente, também saiu. Pá, tem o Morata da equipa B, mas quer dizer... E o Calaika, tem o Morata e o Calaika à partida. Mas quer dizer, não me parece que seja... Quer dizer, opções para já, não é? E o Ferro, quer dizer, eu não acho, por exemplo, eu não acho o Ferro um jogador assim tão... Acho que o Ferro foi mais vítima que culpado. Porque eu acho que o Ferro até não é muito agressivo, mas até tem qualidade a sair, é um central que tem qualidade a sair a jogar, mas que com a má prestação do Benfica acabou por o Ferro ser a maior vítima da má época do Benfica da época passada. E como está a ver este ano, provavelmente foi injustiçado em algumas situações. Eu acho que o Ferro pagou os piores jogos do Ruben Dias com o Diago ao peito. Bem, Bruno, qual é a tua opinião em relação a esta questão dos centrais? Vês razão para o Ferro ser emprestado 6 meses? Foi emprestado, não tem opção de compra, não tem nada. Foi 6 meses a Valência e vai voltar na próxima época. Numa altura em que o Benfica tem tantos... Não há opção de compra. Ou seja... Sabes que é um empresário. Está bem. Eu não entro nesses jogos de empresários. Para mim é a qualidade do jogador e acabou. Bruno, mas numa altura que, com tantos problemas no centro da defesa, justificava-se a saída do Ferro? Claro que não. Até porque, como o Mr. Chico Matias disse bem, o problema não estava propriamente no Ferro. Acho que o grande culpado do Benfica ter vindo para baixo não foi o Ferro, e o Ferro até acho que foi daqueles mais crucificados, digamos assim. Neste momento o Benfica tem 4 centrais no plantel: Jardel, Vertonghen, Otamendi e agora o Lucas Veríssimo, que veio agora, portanto é o primeiro jogo que faz. Jogando num sistema de 3 centrais, obrigatoriamente tu tinhas que ter mais 2 centrais no plantel, um deles que seja sempre a opção. Portanto, não podes contar com o Jardel, porque o Jardel, como eu disse já há pouco, o Jardel é daqueles homens que é como o Gaetano Braga, está a ser lidado a pinças. Portanto, e ao mínimo deslize, ele manda-se para o chão. Basta ver o último jogo que ele fez 5, 10 minutos, fez um sprint e rasgou. E depois não temos mais central nenhum, temos o tal de Calaika, né? É o Calaika e o Morata. Um promissor que veio para o Benfica, muito jovem e tal. E deve haver lá mais uns quantos na formação, mas obviamente não têm qualidade e ainda nem estão formatados para jogar numa equipa principal como o Benfica. Agora, eu pergunto, e se há um dos centrais de seleção? E se há um dos centrais que fica castigado? Mantemos o sistema tático? Pois, essa é a minha questão por causa do sistema, porque... Recuamos o Weigl e metemos o Weigl a central? É isso? Foi feito hoje. Não estou a ver ser de outra forma. E o Weigl está disposto a fazer isto de bom agrado? Não sei. Isto depois são tudo vários fatores que vão influenciar, até mesmo no rendimento do próprio jogador. Tu podes ter um jogador que a 6 ou a 8, portanto, na posição que ele mais gosta de jogar, tenha um rendimento acima do normal, portanto, acima da média, e depois a jogar numa posição que acaba por ser obrigado, possa não render nem metade. Portanto, isso pode acabar por ter prejudicial até mesmo para o próprio jogador. E deixa-me perguntar-te uma coisa. Ou tu há pouco
e esta é uma pergunta mais até para o Francisco Matias. Todos nós sabemos que o Jesus sempre montou equipas para jogar à bola. Também teve sempre presidentes que lhe deram todas as hipóteses, mais algumas, e eu falo desde a vinda dele para o Benfica, porque anteriormente tinha passado pelo Braga, Moreirense, esses clubes assim, portanto não foi assim clubes do top, mas desde que ele está no top, quando foi para o Sporting é a mesma coisa, tu achas-me normal, e isto é uma pergunta que eu me faço a mim mesmo e eu enquanto treinador jamais o faria, tu achas-me normal um treinador aos 95 minutos ou 93 minutos, foi aos 93, só que ele não conseguiu porque entretanto o jogo não parou, né? O jogo parou, mas na realidade ele era para tentar meter o jogador. O que é que ele ia fazer com a entrada do Sérgio? Consegues-me explicar o que é que ele conseguiria alterar aquilo ali? É que eu não consigo, a única coisa que ele alterou, e eu sei o que é que foi a cabeça daquele rapazinho, que é o Sérgio, que quando chegou a casa devia ter mandado 4 cabeçadas nas paredes, foi para não ter mandado 4 cabeçadas no Jorge Jesus. Porque na realidade isso é matar um jogador. Epá, e eu faço essa pergunta a mim próprio. O Jesus, com esta experiência toda que teve, foi para o Brasil, esteve lá nos Emirados Árabes Unidos a faturar, bom, aí também não devia ter aprendido muito, porque aí era I love you, Jesus, coisa. Mas na realidade a mim preocupa-me ver estas atitudes do Jorge Jesus enquanto treinador do Benfica. Não é a primeira vez que ele o faz, atenção. E tu como treinador, Francisco, tu farias uma coisa dessas? Tu, a não ser que tivesses a ganhar 4 ou 5-0, e eu até entendia, vamos queimar ali mais 3 ou 4 minutos, ou estamos a ganhar 2-1 ou 3-1 e quero que o jogo acabe e vamos queimar aqui minutos, que não era o caso, porque até não estavas a ganhar. Tu farias uma coisa dessa? Tu achas isso normal? Esta é a postura normal do Jorge Jesus, que todos nós conhecemos, que mete as equipas a jogar a bola. Não quero com isto eu dizer que ele está a ficar maluco, mas certamente que não está já na plenitude das suas funções. Isso é a minha opinião. Isso é a minha opinião. Não é normal. É normal quando está a ganhar, para quebrar o ritmo do adversário, e o jogador aí até entende, mesmo que não goste. Agora, há aqui 2 ou 3 coisas que são importantes. Não vou dizer que o homem não está bem, longe de mim tal ideia. Às vezes, e por muita experiência que se tenha, e com certeza que ele tem, a pressão toca a todos. E depois há uma equipa técnica também. Eu também acho que faltou ali alguém dizer ao mister, olha lá que falta só 5 ou 6 minutos, só que o gajo está a aquecer ali desde a segunda parte. Pois, aí é que... E não há... lá está, não há responsabilidade na estrutura. Está toda a gente a ver. Exatamente. Aconteceu na Supertaça com o Porto a perder 2-0 aos 92 minutos. Tu falas no serve, mas para mim é um caso pior. Eu já estou a dizer qual é. Em que estás a perder 2-0 com o Porto aos 92 minutos, o árbitro está a 4 minutos e ele troca os 2 laterais, o Gilberto e o Grimaldo, e põe o Nuno Tavares e põe o... lembro-me perfeitamente. O Gonçalves. Mas tem uma pior. É um jogo em casa que estás empatado, acho que é com o Nacional. E o árbitro está a 5 minutos e tu aos 92 minutos ele põe o miúdo, o Gonçalo. Exatamente, o Gonçalo Ramos. Entra 92. E estás a precisar de ganhar, isso até vai ajudar o adversário. Não agora, é normal, por isso é que eu estou a dizer. Agora é assim, a pressão é grande. Estávamos a falar, Francisco, só mais uma parte para não me esquecer. Há pouco falámos do Gilberto, ao qual o Hugo concordou e bem, que eu também concordo, e o Marco, que é dos piores laterais direitos, e a gente, infelizmente, não temos tido muita sorte com os laterais direitos, mas dos piores laterais que têm passado pelo Benfica nos últimos anos, e olha que eles têm sido fracos, dos laterais direitos, é aquilo que eu estou a falar. O Jesus, um ano praticamente no Campeonato Brasileiro, com tanta defesa de direito para contratar, onde é que ele foi desencatar aquele Gilberto? Não consigo perceber. Porque ele viu lá jogar e provavelmente eu não quero chamar maluco. Não estou a dizer que em relação àquilo que estavas a falar, não é normal. Não é normal. Com a experiência que ele tem, até porque o treinador tem o cronómetro isto. Mas quer dizer, há toda uma estrutura à volta dele. E então há aquilo. Tu até tens à tua volta. Tu estás no banco. Não é? Fazes parte da equipa técnica. Tu tens noção disso. Até para defender o treinador e para defender o jogador. Tu também estás a ver, mister, então, mas sempre vai fazer ou não? Falta pouco tempo.
Mas qual é o problema? E ele diz, epá, não faço, anda. Já não tem este impacto todo. Tivesse a situação do Sérvio. Depois ele diz que entusiasmou-se com o jogo foi... Pronto. A pressão toca... Olha, os jogadores, os treinadores podem ser todos muito experientes. E onde é que ficou o Sérvio hoje? Mas eu acho que o Sérvio, vou-te dar a minha opinião, neste sistema, porque a gente está aqui a falar dos centrais, mas eu não sei se o Jesus vai jogar assim. Eu acho que era uma boa solução quanto àquilo que já falámos. Mas não é um dado adquirido que o Jesus jogue sempre assim. Pronto, isso é outra coisa. E daí, se ele não jogar sempre assim, ele se calhar já tem razão e não tem tantos centrais. Depende do que é que vai na cabeça dele. Mas, por exemplo, há um jogador que tem qualidade e que está mal. Neste sistema de 3 centrais, ele pode descansar o Grimaldo. É porque o Sérvio faz aquele... Exatamente. E eu atrevo-me a dizer que melhor. E vou dizer, e a gente fala... E como é que está o Grimaldo? E como é que está a relação Grimaldo-Jorge Jesus? Isso aí já não sabe. Agora há uma coisa que eu sei. Não é a relação do Jorge Jesus que faz o Grimaldo, por exemplo, em Moreira de Cónegos, fazer um erro que tu ensinas aos miúdos que são infantis. Nenhum lateral, os apoios dele estão todos errados. Nenhum lateral pode estar de pernas abertas, de frente para o extremo, não tem que estar de lado. Normalmente protege o melhor pé do adversário. Se ele é destro, ali ele até estava de lado, virado para a linha de fundo, para proteger o melhor pé do adversário. Não está de pernas abertas para ele meter a bola por baixo das pernas. Agora, o Vertonghen pode estar mais perto. Mas isto são erros que não têm nada a ver com o treinador. Por isso é que eu digo, os jogadores também têm fase mesmo. E olha, o Grimaldo tem escola, veio do Barcelona, não é ninguém que não tem escola. Não. São momentos. E é internacional. Mas o Grimaldo tem lacunas, atenção. Mas eu vou dizer, o Sérvio, que a competitividade que tem, se o Benfica jogar com 3 centrais, faz aquele corredor e defende melhor que o Grimaldo. Eu até digo mais, jogar com 3 centrais até meter Sérvio num lado e Rafa no outro. Muito bem. Está feita a análise ao Benfica 1, Arsenal 1. Vamos passar então rapidamente. Marco. Deixa-me só. Ainda vais ao Benfica? Olha, temos 10 minutos. Não, é que sobre o sistema dele eu não falei. Eu acho que Jesus não vai continuar neste sistema, até porque há aqui uma coisa muito importante que o Chico já falou, e o Bruno, e tu também. O Benfica, para jogar neste sistema, tem que ter um 6 puro. E não tem. O Benfica não tem. Está a matar o Weigl naquele lugar. Eu acho que ele vai alterar. Há um dos centrais que vai ter que sair. Eu acho que até tens. Tens lá o Miquel Samaris, que eu acho que até faz a posição de 6. Acho que neste momento é o que faz melhor a posição 6. Aliás, eu não sei porque que o Samaris não joga. Mas isso sou eu. Mas, Marco, desculpa só uma intervenção. Bruno, eu também acho que sim. Mas olha, a culpa não pode ser dos treinadores todos. É que ninguém pôs o Samaris. Há aqui qualquer coisa que não pega. É que foi ninguém. Epá, eu acho que o Samaris tem uma mentalidade. Acho que é um jogador. Tu olhas para ele e até se vê um jogador que vive o Benfica, pelo menos aparentemente. É um jogador que eu acho que até tinha qualidade para fazer esse lugar. Mas é assim. Não tem nada a ver com a dimensão deles. Mas nós somos treinadores. Claro. E nenhum treinador o põe a jogar. Portanto, a culpa provavelmente não pode ser dos treinadores. Qualquer coisa. Pois? Muito bem. Era o Marco estava a falar, desculpa lá estar a interromper. Marco. Na realidade, dos jogadores todos que o plantel do Benfica é composto, para a posição 6, eu acho que o Samaris seria a melhor opção. Agora, realmente, se existe outra coisa ou não... Quem trabalha diariamente com eles é que sabe. Muito bem. Marco, dos outros 14 jogos, temos aqui, lá está, destaque para os treinadores portugueses, mais uma vez, e não há dúvida que temos dos melhores. Pedro Martins, o Olympiacos a vencer 4-2 o PSV Eindhoven. José Mourinho a ir à Áustria vencer por 4-1, com o último golo a ser marcado por Carlos Vinícius, que tanta falta fazia. Como diz o outro. Melhor. É aí que eu faço a minha pergunta. Tens melhor? Shakhtar a ir vencer Israel por 2-0. Também destaque a vitória do Manchester United em Espanha na Real Sociedade por 4-0, com mais 2 golos de Bruno Fernandes. O Lille de Renato Sanches e José Fonte a perder em casa, depois de estar a ganhar, a perder em casa 2-1 com o Ajax. Depois há aqui uma série de jogos. O Young Boys, ao intervalo, vencia por 3-0 o Bayer Leverkusen, era a surpresa da noite, digamos assim.
o Bayern recupera e em 20 minutos, sensivelmente, empata 3-3 e já ao queiro do pano, o Young Boys faz o 4-3. Há aqui uma série de resultados, Marco. O que é que te surpreendeu mais pela positiva ou pela negativa nesta jornada europeia? Olha, eu acho que pela positiva é os nossos treinadores ganharem que estão lá fora, que é importante para continuarmos a mostrar que temos os melhores. O Tottenham, o Special One, ver o Bruno continuar a marcar, ver o Olympiacos continuando a ganhar. Infelizmente o Lille do Renato perde, mas perde com uma equipa, e tu sabes, já tinha dito isto, que é o Ajax, uma equipa também de muitos miúdos. E o que me surpreende mais, também as equipas que vamos acompanhando mais ao longo também do fim de semana, não é? É o empate do Milão com o Estrela Vermelha. Ao 15 do pano, aos 90 mais Aos 93, já com o Estrela a jogar com 10, desde o minuto 67. Portanto, acaba por ser aquele resultado que me espanta mais, porque o Milão está a fazer um excelente campeonato, passou esta semana para segundo lugar, e acaba por me surpreender ir empatar a Belgrado, que também não é fácil, é verdade, mas como não há público, acho que se torna um pouco mais fácil. Depois, só dizer que o Tottenham, mais uma vez aquele jogador que andava nos campeonatos nacionais há 2 anos, pronto, continua a marcar, o Carlos Vinícius e também o Gareth Bale no regresso aos golos, a marcar o segundo gol do Tottenham. Muito bem, Marco. Mister Francisco Matias, deste resultado. E dizer que o Sporting continua sem perder, porque hoje não perdeu. Ora, então o Marco, igual é que o Marco é de Sporting, se não fosse, sujeitávamos já aqui algumas críticas. Mister Francisco Matias, destes resultados restantes, os treinadores portugueses todos a ganhar, a maioria das equipas onde estão portugueses a vencer também. Aqui alguma coisa a destacar pela positiva ou pela negativa, Mister? O resultado do United, por exemplo, não por ter ganho, mas pelos números. Depois há aqui um resultado que também me deixa... O Granada ganhou 2-0 a Nápoles. Portanto, o Nápoles, uma equipa italiana, defende bem. Perde 2-0. Depois o Olympiacos faz um bom jogo. O Estrela Vermelha. O Estrela Vermelha está bem que não há público. Mas em casa, tirando os 2 jogos da Liga dos Campeões do ano passado, só nos últimos 5 anos não perdeu jogo nenhum. Exatamente. Mesmo sem público, ainda tem alguma mística a jogar em casa. Portanto, é sempre uma equipa que pode criar alguns problemas. De resto, acho que as equipas mais fortes ganharam. E isto não ganharam como os alemães tiveram a perder 3-0. Acabam por conseguir fazer uma recuperação e perdem a acabar, mas conseguem ter uma eliminatória. O Leverkusen, que podia estar perdida, mas assim mais significativo, fiquei surpreendido com o Nápoles. Não estava à espera que o Nápoles perdesse. O Nápoles perde 2-0 em Granada com 2 golos em 2 minutos. O Nápoles que veio ganhar às Juventus. Exatamente. Em termos anímicos, aparentemente... O Granada marca pelo Herrera aos 19 e o Kennedy aos 21, ou seja, 2 minutos, 2 golos, e o Granada a fazer o resultado. O resto acho que dentro de... Pronto, temos também... que não tivesse muito... Mister, mas há aqui uma preponderância, olhando estes resultados, a passar, ou seja, os grandes favoritos a passar para os oitavos de final desta Liga Europa, destacam-se já aqui muitos clubes ingleses e alemães. Ingleses e alemães vão estar em maioria, certamente, neste oitavo final da Liga Europa. Vão, e acho que não vão ficar para os oitavos. E acho que, mais uma vez, se calhar este ano, vamos ter outra vez nas competições europeias, Liga dos Campeões e Liga Europa, se calhar a ser dominado por alemães e ingleses. Porque a gente diga o que disser, a competitividade dos campeonatos e a intensidade dos campeonatos acaba por se refletir. Porque as equipas, para além da qualidade que têm, porque os investimentos também contam, mas como o Bruno diz e bem, o dinheiro só por si não ganha jogos. Mas tirando a Alemanha, normalmente o Bayern é o crónico campeão. Mas o campeonato alemão, eventualmente tirando o Bayern, do segundo para baixo, é talvez dos campeonatos mais competitivos do mundo, se não for o mais. O campeonato inglês tem uma intensidade muito grande. E estas coisas depois, quando são transportadas para as competições europeias, não ganham sempre,
mas as equipas aparecem com um andamento diferente e às vezes isso faz Não uma ganham diferença. sempre, mas estão mais perto de De ganhar. ganhar. Exatamente. Isso faz muita diferença. Muito bem, Bruno. Para finalizar, depois vou voltar aqui a dar os resultados e os autores dos golos, mas para finalizar estes 14 jogos, há aqui algo que tenha surpreendido pela negativa ou pela positiva? Olha, há de um jogo, principalmente de um jogo, que também existe um português e que tu não falaste. O AC Milan com o Rafael Leão, não? Também não. E por acaso também perdeu. Que foi o Antuérpia com o Rangers. Buta. Um jogador português do Antuérpia. E vou falar neste jogo porque por acaso acompanhei este jogo a meias com o Benfica, porque o Benfica lá está-me a enervar um bocadinho e às vezes para descontrair um bocadinho, às vezes a gente vai vendo. E este jogo interessou-me não só pelo resultado 4-3, mas sim pelo próprio resultado estar sempre a mudar. O Antuérpia começou a perder 1-0, conseguiu dar a volta. Entretanto, o Rangers empata 2 igual. O Antuérpia mete-se na frente outra vez aos 3-2. O Rangers faz o 4 igual e depois, no fim, depois já de uma expulsão do Antuérpia, faz o 4-3 para o Rangers. Foi o jogo mais emotivo da Liga Europa, com mais gols e com o português também, apesar de ter perdido. Exatamente. Seu senhor Bruno, vou então passar aqui, lá está. Deixa-me só dizer. Tu não queres acabar isto hoje, tu não queres, estás a gostar. Só quero dizer aqui só uma coisa, que muito tem-se falado em Portugal, e eu vou dizer, hoje no Benfica, no Benfica Arsenal e no Braga Roma, vi 2 excelentes arbitragens, mas no sentido, eu não vou explicar critérios nem lances, foi o deixar jogar. Marco, és tu que estás a dizer. És tu que estás a dizer, e o Benfica marcaram um penaltizinho para o Benfica. És tu que estás a dizer que foram umas excelentes arbitragens. Não. Eu estou a dizer. És tu que estás a dizer. O que é certo é que com essas excelentes arbitragens o Benfica conseguiu um penaltizinho. Só isso. Tu vais entrar por caminhos que eu não vou entrar. Não, que a gente tem que sair, não é entrar, temos é que sair mesmo. O que eu estou a dizer é que foi deixar jogar, não estar sempre a parar faltas. O Sporting de Passos, aos 19 minutos, tinha 20 faltas. E estes jogos deixam jogar, deixam um jogador, deixam haver contacto, deixam jogar. E em Portugal é o dar-lhe com pau, como diz o Jesus, olha, é o que vamos tendo. Muito bem. E então os resultados desta noite foram Dinamo de Kiev 1, Bruges 1, marcou para o Dinamo de Kiev Bujalski, empatou para o Bruges Brandon Michel. Depois Braga 0, Roma 2, marcou para a Roma Dzeko e Borja Maioral. Estrela Vermelha 2, AC Milan 2, para o Estrela Vermelha marcou Kanga de grande penalidade e Pavkov já aos 93 minutos. Para o Milan marcou um autogol do Pankov aos 42 e Hernandes na transformação de uma grande penalidade aos 61. Krasnodar 2, Dinamo Zagreb 3. Para o Krasnodar marcaram Marcos Berg e Kleisen. Para o Dinamo Zagreb, Bizo Petkovic e Atia Wen a fazer o 3-2. Olympiacos 4, PSV 2. Para o Olympiacos, Buchalski, Mevila, El Arabi e Massouras. Para o PSV, 2 golos de Safi, o israelita do PSV, a bizar esta noite. Real Sociedade 0, Manchester United 4, Bruno Fernandes, o português, a bizar, aos 27 e aos 57. Depois Marcos Rashford e Daniel James a fechar a contagem. Slavia de Praga 0, Leicester 0. Wolfsberger 1, Tottenham 4. Para o Wolfsberger, Michael Lindl de grande penalidade aos 55. Para o Tottenham, Son, Gareth Bale, Lucas e Carlos Vinícius. Young Boys 4, Bayer Leverkusen 2. Marcaram, e aqui eu acredito que isto é difícil pronunciar, mas eu vou tentar. E para o Young Boys, Fasnacht marcou o primeiro, Sibachau marcou 2 e Meshnak marcaram 1 também. Para o Bayer Leverkusen, Bizou, Chic e Diaby fez o terceiro gol dos alemães. Antuérpia 3, Glasgow Rangers 4. Para o Antuérpia, Avenatti, Revailov e Martin Ongla. Para o Glasgow Rangers, Joe Aribo, Barisic a bizar em 2 grandes penalidades e Ryan Kent. Benfica 1, Arsenal 1. Para o Benfica, Pizzi. Para o Arsenal, Bukayo Saka. Granada 2, Nápoles 0. Para o Granada, Herrera e Kennedy aos 19 e aos 21 minutos.
Lille 1, Ajax 2. Para o Lille, atenção, Weah, Timothy Weah, o filho de George Weah, aos 72, e depois o Ajax com Tadic, de grande penalidade, aos 87, e Brobbey aos 89 a dar a volta ao marcador. Maccabi Tel Aviv 0, Shakhtar 2, para o Shakhtar de Luís Castro, Alan Patrick aos 31 e o brasileiro Teté aos 93. Depois, Molde 3, Hoffenheim 3. Para o Molde, para os noruegueses do Molde, marcou Ellingsen aos 41, Roland Andersen aos 71 e Fofana aos 74. Para os alemães do Hoffenheim, o israelita Munas Dabur aos 18 e aos 28 a bizar, e Baumgartner aos 48 a marcar o terceiro gol dos alemães. Salzburgo 0, Vila Real 2, marcou para o Vila Real Paco Alcácer aos 41 e Nino aos 71, e foram estes os 59 golos desta noite de Liga Europa, uma noite com muitos golos. Eu despeço-me agradecendo desde já ao Bruno e ao Marco por mais uma vez estarem aqui, e ao Mr. Francisco Matias por ter sido o meu convidado esta noite aqui na análise a esta primeira mão dos 16avos da Liga Europa. Mr., muito obrigado. Marco e Bruno igualmente. Força, Marco. Antes de dar a última palavra a quem nos ouve, depois de estares a fazer e a construir este canal top europeu, fiquei hoje a saber que és um poliglota dos 7 costados. Epá, vai-se dando nos toques, vai-se dando nos toques. Vai-se dando nos toques. Mas confesso que o alemão é a parte mais difícil, mas pronto, vai-se continuando a treinar. Mais uma vez, eu recordo que o futebol online vai voltar amanhã, a partir das 9h30. Vamos voltar com treinadores profissionais. Amanhã vou ter comigo aqui, a partir das 9h30 da noite, o Mr. António Oliveira, conhecido por todos como Tony, campeão nacional pelo Benfica, 74 anos. Certamente será uma noite de muita partilha e de histórias aqui contadas pelo Mr. Tony. Terei comigo, na ajuda a essa entrevista, o Bruno Lopes, que também está aqui hoje. Agora amanhã fala mal do Benfica, como estavas a dizer. Não, é porque ele só fala bem, meu. Olha, lembro-me bem dos 6-3 em Alvalade, 2 golos de Isaías. Acaba o programa. Acaba o muito programa. bem. Mas vai ser certamente uma noite... Aproveito. Sim, mister. Força. Aproveito também para me despedir, agradecer o convite mais uma vez. Foi um prazer estar aqui com o Hugo, com o Bruno, com o Marco. É sempre um prazer estar com vocês, e por isso mais uma vez obrigado pelo convite. Foi com enorme satisfação que aqui tive, e é sempre um prazer estar com vocês, e uma palavra também de apreço para os ouvintes que nos estão a ouvir, mas mais uma vez é um prazer imenso estar aqui a falar de futebol com vocês. Muito obrigado, mister. Mister, não escusa de estar a fazer panos quentes, que o cachê está feito só para o painel. Está bem? Muito bem, caros seguidores do Futebol Online, um grande abraço a todos, uma santa noite, e recordo, amanhã, depois de termos tido aqui na segunda-feira o Mr. Vítor Manuel, na terça-feira o Mr. Pedro Bolsas, depois com o rescaldo de Champions ontem, rescaldo de Liga Europa hoje, que não estava nos planos, mas foi aqui uma ideia à última da hora do Futebol Online. Amanhã será o Mr. Tony que estará aqui connosco. E haverá, entre amanhã e sábado, novidades em relação à próxima semana, que obviamente também já está a ser preparado. Despeço-me enviando um grande abraço a todos. Grande abraço, Mr. Francisco Matias. Grande abraço, Marco. Grande abraço, Bruno Lopes. E amanhã às 9h30 cá estarei outra vez. Foi um prazer. Uma santa noite para todos.
Então, estava à espera para me despedir. Ora então.